E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao 6º episódio do Pé no Barro Podcast. Grande satisfação estar com vocês aqui. Eu sou Armindo Bart, host do podcast. Estou aqui com o meu parceiro Bruno. Buenas, pessoal. Vamos para mais uma. Então, vamos começar esse podcast. Só antes da gente começar a entrar e apresentar os convidados para vocês, dar alguns recadinhos rápidos dos nossos apoiadores. A gente tem como apoiador master a CIA Brasil, serviço de inteligência em agronegócio, no qual eu e o Bruno nós trabalhamos lá. A CIA ela trabalha com 2 frentes de negócio principal. A primeira delas é o atendimento direto a produtores rurais, com consultorias ligadas à pecuária de corte, leite e integração lavoura-pecuária. E a gente trabalha montando projetos, organizando, potencializando, né, todo um negócio e transformando as propriedades que normalmente têm algum problema em negócios super rentáveis. E a segunda frente de trabalho é a CIA Sustentável, que a gente trabalha desenvolvendo projetos para empresas ou empresas que querem tornar a sua empresa mais sustentável ou participar de ações sustentáveis. São ramos, né, que a CIA trabalha. Então, se você é produtor rural, quer potencializar a sua produção, ou se você é empresário ou gestor de uma empresa e também quer participar dessas ações sustentáveis, entre em contato com a CIA Brasil. Pode entrar em contato direto pelo Instagram, é CIA_agronegócio, que a gente vai responder vocês. E o outro nosso apoiador é a FarmCont, que é a plataforma de contabilidade rural mais completa do mercado. É uma plataforma toda desenvolvida para contadores, que facilita um horror o trabalho do contador, principalmente agora que a gente acabou de fechar toda essa questão de imposto de renda. A plataforma veio muito bem, super estável, trabalhando muito, tá já numa rede muito grande de escritórios, mais de 2.000 clientes. E se você é produtor rural, fale com seu contador para que ele utilize o sistema do FarmCont, porque puxa todas as notas automáticas, também a gente pode imprimir nota fiscal, tem toda essa questão do livro caixa digital também, facilita muito, não tem toda vez que for declarar imposto de renda levar as notas e tudo. Então o FarmCont é uma plataforma que realmente vem revolucionando o mercado. Então se você quiser saber mais, é contador, entre em contato pelo Instagram, é FarmContBR, ou pela página direto, é farmcont.com.br. E lembrando todos vocês também, já que estão aqui, né, acompanhando a gente pelo Spotify ou pelo YouTube, não esqueça de nos seguir se você está ali no Spotify, ou também aqui no YouTube, ativar o sininho de notificações, nos seguir, porque isso ajuda a chegar em mais e mais pessoas. E também nos siga nas redes sociais, @Pé no Barro Podcast, em todas as redes, Instagram, TikTok, Facebook e também no Spotify. Isso aí. Tá afiado no recado, hein? Tô afiado, treinado. Bruno, vamos apresentar nossas convidadas, que hoje eu tenho certeza que as nossas convidadas colocam o pé no barro, né? Hoje eu tenho certeza que vai ser mais um baita episódio, diferente, dose dupla, a primeira vez. E com convidadas, vocês pediram, né, que queriam produtoras, então hoje a gente vai ter a satisfação, o prazer. Eu tenho certeza que hoje nós vamos longe na conversa, vai ter bastante corte com essas 2 feras que a gente tem o prazer aí de conhecer. Bem-vindas, Raquel, bem-vinda, Francine. Fiquem à vontade para conversar com a gente. Obrigadão por terem aceitado o convite, né? E contar um pouco da história de vocês, contar um pouco da família, do trabalho, botar o pé no barro. Hoje elas estão um pouquinho diferentes, assim, não estão com roupa, né? Isso, de botar o pé no barro, mas tem. Essas aí colocam o pé no barro. Gurias, bem-vindas. Bruno, muito obrigada. Armindo, pelas apresentações, pelo carinho de ter nos convidado. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vinha pensando, falando com a Francine, vindo de Pajé para Porto Alegre. Eu disse, Francine, como a gente tá importante, né? Só vai gente importante. Lá dei uma olhadinha para ela, nem pensei nisso, mas a gente deve estar muito importante para ser convidada para vir aqui. O meu marido é um dos maiores ouvintes de podcast, ele ama, e ele tá lá fora, produtor rural, ele adora podcast. Então, parabéns a vocês pela iniciativa de fazerem um podcast pro produtor. Porque eu acho que essa classe não se olha muito. Eu não vejo muito material para produtor. Então, eu tô vindo aqui agradecer vocês, em nome da minha família. Meu esposo adora podcast, já assistiu os podcasts de vocês. E é muito legal, uma nova ideia no nosso mercado. Bom. Legal. Oi, pessoal. Agradecer muito o convite. Realmente, nós estamos muito honradas de estar aqui, né? Para nós é um privilégio poder representar algumas mulheres desse setor, né? Estarmos aqui. Realmente, eu sou, né, suspeita, porque eu escuto todos os podcasts, amei de paixão. Os assuntos, os temas abordados são maravilhosos e importantíssimos, então realmente é uma honra estar aqui. Obrigado, a gente agradece a vocês,
A gente sabe que para sair, né, vocês têm todo o trabalho, organização para sair, vir para cá, então tudo isso sabe que não é fácil, então agradecemos muito, muito mesmo, e pra gente é uma satisfação estar com vocês e poder trocar essa ideia. Só para apresentar rapidinho para vocês, então, a Raquel Tasqueta, engenheira agrônoma, formada pela Urcamp em 2008, é mãe, sócia proprietária da PAP Angico e vice-presidente da Agricampanha, que é a Associação dos Agricultores da região da Campanha Gaúcha, e a Francine Tasqueto, médica veterinária, formada também pela Urcamp em 2016, e também é sócia proprietária da PAP Angico, propriedade da família, né? E recentemente vem iniciando também no mundo digital e tal. Bem legal, vamos conversar de vários assuntos, falando um pouco da história da família de vocês, um pouco de toda essa questão de assumir a propriedade, como é que vocês voltaram, como é que está sendo essa organização. Vocês vêm participando de eventos, né, palestras, contando um pouco da história de vocês, então isso é muito legal e a nossa ideia é compartilhar um pouco e também essa nova fase aí como influencer ou começando, né, nessa linha, vamos conversar bastante sobre esses assuntos. Eu acho que é bem legal, assim, porque as gurias, vocês representam, né? A gente estava conversando e todo mundo pergunta o que é o agro, né? Como é que é o agro? Quem é a nova geração? Quem é que está sucedendo e tal. E eu sempre faço, em algum podcast, teve algum corte nosso que eu falei, né? O meu guri agora está pronto, ele já pode assumir o negócio. O meu guri tem 50 anos, né? Que era o que geralmente a gente via nas transições dos negócios, né? Então, um pai sempre presente, que ia até os seus 70, 80, enquanto pudesse, dentro da propriedade, segurando a tomada de decisão, e o filho sempre ali numa sombra, muitas vezes exercendo, mas sem aquela voz ativa, sem estar no negócio como um todo, né? E a gente vê, né, a gente estava conversando, dormindo, assim, o recorte de vocês, quando a gente pega, vocês representam muito essa nova realidade do agro, né? Por uma série de fatores. Vocês são de uma sucessão que já vem acontecendo, são os filhos entrando no negócio, mulheres cada vez mais, né, no negócio, tomando as decisões com papéis vários, né? Sendo mãe, sendo produtora, numa associação, numa entidade representando, estando lá fazendo, né? Eu brinco sempre lá fazendo cesariana, né? Porque tá lá com a mão na massa, mesmo tá com o pé no barro, tá fazendo as coisas. Então, assim, é um recorte, né? Quando as pessoas tentam, e geralmente elas tentam entender pelo lado comercial, né? Quem é o nosso novo cliente, né? Então, as empresas que a gente fala sempre, quem é o cliente, aqui tem um recorte de quem é o cliente que está, quem é essa nova geração do agro, quem é que está tocando o negócio. Então, assim, vocês são aquele recorte mesmo do agro, não tenho dúvida desse novo agro, sabe, gurias? Pois tu sabe, Bruno, que esse é um assunto que muito me encanta. E eu tenho falado muito sobre isso, que o pai, quando começou a sucessão familiar, há 35 anos atrás, ele era um visionário. E como que ele começou a sucessão? O pai nos levava para fora. Eu tô num projeto lá em Bagé, que depois eu posso falar para vocês, junto com a Agricampanha, que é o De Olho no Material Escolar, que é um projeto a nível nacional e que a gente está trazendo para Bagé. E eu sempre falo para as crianças nas escolas, esse grupo de mulheres que me acompanha lá, que coisa bem boa tomar um banho num valetão. As crianças ficam me olhando, tipo, tia, o que é valetão? Cara, a nossa sucessão começou lá atrás. Quando o pai nos levava para fora e nos mostrava o lado lúdico de estar lá fora. O bom de estar para fora. Tu não espera que um homem com 30, 35 anos vá gostar de ir para fora, sem nunca ter tido contato com aquilo. Então, o pai, eu acho que de uma maneira muito sensata, nos criou o amor lá atrás. E aí 2 mulheres, ele não tava nem aí, vão fazer agronomia e veterinária, muitos da nossa mesma, na própria família, né, Francine, diziam, mas essas gurias, tia Gilberta, as gurias têm que estudar fora, o que tu quer com essas gurias? Fazer medicina, fazer alguma coisa da área da saúde, advogado, enfim. Não, as gurias vão fazer agronomia e veterinária. E aí de nós que não quisesse. uma em cada um, né? Livre escolha. Exatamente. Bueno, aí a Francine começou a trabalhar com ele, aí uma hora ele decidiu se aposentar e nos chamou pra fazer a sucessão, tipo assim, vocês assumam e eu, me paguem um X aí de mesada. Inclusive o Gilberto está onde? Em Maceió, foi tirar um mês de férias. Um mês de férias. A gente tá aqui, nós estamos aqui agora. E ele tá lá, de férias, começou de boas. Começou a esfriar, vai pro calor. Eles não gostam do inverno. A mãe odeia frio, Bruno. A mãe odeia frio. E aí eles foram pra lá, enfim. E aí, como é que ele chegou até aqui? Como que ele chegou? Ele tem 68 anos, ele é um homem jovem ainda. E tu para pra olhar como que o Gilberto conseguiu suceder. Cara, ele começou quando eu tinha 2 anos. Ele não começou a suceder há 7 anos atrás, há 5 anos atrás. Ele começou lá quando nós era criança.
E eu falo muito sobre isso, que me encanta, que eu digo assim, vários amigos meus dizem assim, eu crio os meus filhos pro mundo, a gente tem que dar asas para um filho bater. Aqui que eu vou criar meus filhos pro mundo. Os meus filhos são criados pro meu mundo. Pro mundo que eu quero conectar eles. Eu quero que eles enxerguem o mundo que eu e o pai deles estamos construindo para eles como o mundo deles. Eu não quero que meus filhos batam asa e vão embora. Eu quero que eles se sintam parte desse mundo. Que eles, desde agora, se sintam conectados e não precisem voar. Que eles voem, conheçam o mundo, façam os melhores cursos, mas que eles tenham um ninho deles. E não aquele ninho de dependência, mas aquele ninho que eles fazem parte daquilo. Eles estão nas entranhas deles, aquilo, entendeu? Como é que tu cativa isso numa criança? Mas isso está muito relacionado a valores, né? A passar os valores que vocês receberam, né? Exatamente. E eu vou te interromper, tá? Com um exemplo. Por exemplo, a gente vê que a gente tá fazendo certo. Que dia foi? Segunda-feira de manhã. Segunda-feira de manhã a gente tinha um serviço numas vaquilhonas pra fazer perto da cidade. Cheguei lá na Raquel pra pegar ela, era 7h30, né? Quando eu olho, tá a Alice, a filha dela mais velha, que tem 7 anos, de bombacha, de bota, de jaquetinha, pronta. Bom dia, Didi. E eu, o que tu tá fazendo essa hora acordada, guria? E aí a Raquel Francine, ela acordou 6 horas da manhã, se vestiu, tomou café da manhã e foi pra minha cama. Bom dia, mamãe, vamos. Esperando. Ninguém convidou ela. E ela ainda... Ela quer pertencer ao nosso mundo. Entende? Vocês estão entendendo que eu vou criar os meus filhos para eles terem, se Deus quiser, acesso ao mundo. Mas que o mundo que eu e o pai deles estamos construindo seja o mundo deles. Vocês entendem a diferença? Eles podem ter o mundo aos pés dele, pessoal. Hoje em dia a gente tem acesso a qualquer parte do mundo. A gente pode pegar um avião, facilidades, conhecer o mundo, fazer os melhores cursos. Mas você não precisa sair lá de fora para isso. O mundo hoje está todo conectado, né? Então eu acho muito legal disso falar, porque nós enxergamos, eu e meu esposo, que o mundo está perdendo muitos valores. Ou a gente adota uma postura mais firme de dizer, não, a coisa tá errada. O certo é sempre o certo, mesmo que todos estejam fazendo errado. Não interessa, o certo é certo, ponto final. E os valores de vocês estão aqui. Então, lá fora, a gente tem pavão, a gente tem porquinho da Índia, coelho. Esses dias ainda deu uma tragédia. Vocês acreditam que a nossa Cusca de casa comeu a coelha? Fox, cara. A Fox dela. Cara, uma coelha deste tamanho, uma Cusca deste tamanho, matou a coelha na frente de uns convidados nossos lá em casa. Enfim. Fez uma apresentação, né? Criança é assim, tinha público, Alice fez uma veio apresentação. com os olhos chorando, lágrima pra mim, e eu... São coisas que acontecem. Que eu vou fazer um cachorro Mas isso aí, até isso aí tem a ver com o valor, real, tem a ver com construção, tem a ver com o mundo, tem a ver com o mundo real, né? Tem, porque tu começa a entender o que são perdas, que as coisas não são simples, as coisas não são fáceis. Existe. Exatamente. Tu vai engrossando o couro, né? Esses dias a gente tava falando sobre isso, eu não sei quem que teve lá fora, e num momento eu falei alguma coisa sobre morte com a Alice, né, a minha sobrinha. E a pessoa ficou... Eu não sei se eu devia... Não sei se a gente toca nesse assunto ou não. Não, aqui a gente trata a morte com muita naturalidade, porque, né, a Alice, se morre um terneiro no campo, ela sabe, ela cheguei, Didi viveu, morreu. Ah, que pena. Ela sabe, eles já, desde muito cedo, eles trazem essa naturalidade, sabe? É muito mais fácil de tu explicar as coisas para eles. É que a gente também vive um momento que as pessoas estão pensando se, por exemplo, comem carne, que é o que é a nossa realidade, né? Se a pessoa come carne ou não porque o animal morreu. Então é um entendimento ou falta de, não tô dizendo que a pessoa que não coma tem que começar a comer, não tô nesse julgamento, mas é porque não encara com uma naturalidade a finalidade daquele animal, por exemplo. Então, para uma criança, ela sabe que ela vai... Bruno, que aquele animal tá ali, que ela vai brincar, que ela vai ter um guacho que vai correr atrás dela e que ela vai fazer... Mas ela sabe que aquilo é a comida que ela tá criando para aquele fim. Eu vou concordar e discordar. Porque eu concordo que tem muitas pessoas que hoje não comem carne por puro desconhecimento, mas eu não respeito muito. Eu falo o que eu penso no sentido de chegar... Mas é uma opção dela. O que eu penso assim, ó... tu não quer comer carne? Ok, como tua opção. Mas não queira tentar convencer os outros a não comer pelo teu mero conhecimento.
Gente, o nosso cérebro desenvolveu por causa da vitamina B12 que está na carne. Nenhum outro alimento fornece a quantidade de vitamina B12 que a carne oferece. Então, assim, tem coisas que as pessoas não sabem. Outra coisa que a gente fala muito, eu e a Francine, antigamente, nesse projeto de olho material escolar, eu tive muitas... Conta um pouquinho mais do projeto para nós, porque tu tá citando, acho que é legal, porque é um projeto super bacana. É legal porque tu já situa todo mundo, quem não conhece. Aí fica... O projeto de olho no material escolar é um projeto que eu conheci faz 1 ano e meio, mais ou menos, e há uns 6 meses nós nos tornamos sócios. A Agricampanha é sócia do De Olho no Material Escolar, tá? Que é um projeto nacional que visa desmistificar muitas coisas que são informadas sobre o agro. Para vocês terem uma ideia, grande parte do que é conectado nas apostilas escolares, ele simplesmente é a opinião do próprio autor. Aquilo não tem um embasamento científico com dados da Embrapa, da Emater, do IRGA, que são as instituições de pesquisas com excelentes profissionais lá pesquisando todos os dias, para o autor chegar e dizer, não, eu acho isso, bota no material escolar, a criança vai lá e estuda aquilo, aquilo não existe. E aí tem uma série de profissionais, excelentes profissionais da Embrapa, por exemplo, a nível nacional, e o que eles falam? Por exemplo, gente, a questão do CO2 e o pum da vaca, porque é assim nas escolinhas que eles tratam, vocês sabem, né? Uma coisa é o que a gente sabe, nós, profissionais. Outra coisa que é passado nas escolas. O pum da vaca polui o meio ambiente, gente. A realidade é essa. Sim. Eu sei porque a gente tem estado nas escolas e é isso que a gente ouve. E aí, no De Olho do Material, faz esse acompanhamento para não deixar essas distorções. A gente leva para as escolas de informação. Pessoal, a coisa não é bem assim. Aí, o que a gente faz? A gente leva dados da Emater, da Embrapa, do IRGA e contextualiza aqueles dados com ordem científica com o que muitas vezes eles estudam. Sim, sim. A gente procura tornar as crianças críticas. Mas ainda é um trabalho de contrapor lá depois que saiu, vocês, ou com esse projeto, vocês já conseguem evitar que isso vá para o material escolar? Sim, existe De Olho no Material Escolar, a Letícia Jacinto é a presidente, e ele já tem algumas editoras que eles estão trabalhando para que, com forma de orientação. Por exemplo, a Alice, minha filha, chegou na escola e eu li a apostila dela e tem um material ali que eu não concordo, não tem fundo científico nenhum, aquilo não é uma realidade do agro. Enfim, tu manda uma carta pro De Olho no Material Escolar, eles vão contratar uma série de profissionais para contextualizar aquilo e mandam para a editora se retratar. Isso é fantástico, gente. É fantástico, é um projeto que brilha os olhos de qualquer um. Então. E nesse projeto, a realidade que a gente vê nas escolas é triste. As crianças não sabem ser felizes mais. Quando a gente diz para eles, tia, vão para fora, vão pegar um cavalo e peguem um vento na cara, parece que a gente é uns alienígenas. Que é isso? Tia, eu tô embaixo. A grande realidade é essa, uma coisa aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, que tá um meio urbano total, né, da onde a gente tá falando aqui. E outra coisa é uma cidade destaque do agro, super reconhecida historicamente, toda a questão de produção pecuária, lavoura. Então, a realidade mais assustadora é isso. E isso vai levar em algum momento, né, nessa caminhada, ao que a gente está vendo hoje. A gente tem falado muito do apagão de mão de obra, de não ter mão de obra, né? E a gente pode abordar isso depois. Mas também é disso, porque as pessoas eram mais conectadas com o campo, entendiam mais, conheciam mais, independente de onde tu fosse atuar. Mas tu tinha aquele cara que queria. Hoje não. Hoje ele vai para trabalhar na cidade ou no campo, se ele não teve conexão nenhuma com o campo. Ele vai pra cidade, o atrativo é muito melhor, né? Ah, sim. E isso aí é um nós vamos chegar lá. Eu só vou terminar o raciocínio da carne, que eu entrei nisso e expliquei mais ou menos. Então, o De Olho já tá em todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu tô falando, me remetendo à Agricampanha, porque é onde a gente trabalha lá com as meninas, as outras mães da Agricampanha, que tocam esse projeto lá em Bagé. E a gente chegou numa escola lá da cidade e perguntamos assim, quem é que come carne, quem é que não come, enfim, perguntando para as crianças. E lá, eu não como porque eu tenho pena dos bichinhos. Uma aluna? Uma criança de sexta série. E aí eu falei, tá, e tu tem pena por quê? Ué, porque mata o bichinho pra carne, não sei o que, tia, aquele jeito dela. E assim, como é que tu acha que o animal é abatido? E ela assim, pega uma faca, um pedaço de pau e dão na cabeça. Uma criança de sexta série. Sim,
Aí eu parei e me liguei que eu acho que 95% das crianças pensam isso, que um animal ainda é abatido dessa maneira. Só que não. Existem toda uma série de regras de bem-estar animal no frigorífico, que um animal não é abatido dessa maneira. E aí eu trago a Francine para conversa, que a gente fala muito sobre isso, porque não é todo mundo faz errado que nós fizemos no bem-estar animal dentro da nossa propriedade. Os animais são bem tratados. E aí eu entro na educação da Alice. Pra ela, é óbvio, ela é uma criança. Alice é tua sobrinha. A minha sobrinha. Uhum. Ela é uma mente muito inteligente, né? Essas crianças de hoje em dia, elas já são muito mais evoluídas, então ela vem cheia de questionamentos pra mim, né? Nossa, a Alice, ela sabe te explicar direitinho como é que se desencadeia um parto. Ela sabe exatamente como fazer uma cesárea. Falando, né? Ela nunca fez. Que fique claro que ela nunca fez uma cesárea, né? Mas ela sabe exatamente. Se a Francine estiver gravando os vídeos dela, já sabe que vai fazer. Quem é que vai estar fazendo? Exatamente. Então, assim, eu sempre expliquei pra ela o seguinte: olha, faz parte da nossa natureza comer carne, tá? E não tem nada de errado nisso. A maneira como a gente cria esse animal que faz a diferença. Entendeu? Ele realmente, nós matamos animais, nós não matamos, mas a gente cria animais para abate, né? Só que o que a gente está proporcionando para esse animal durante a vida? Nós estamos dando esse é o nosso papel, entendeu? Ter uma consciência tranquila que nós proporcionamos absolutamente tudo de melhor para esse animal. Eles têm liberdade, porque eles são criados a campo, né, no pasto, eles ficam com as mães até virarem adolescentes, que eu digo, né, porque são uns monstrinhos, e aí eles têm uma vida, principalmente o boi precoce, a vida dele inteira é incrível, né, ele tem tudo ali, tem toda a alimentação, toda a alimentação, Não, e até as pessoas às vezes têm esse receio ou o pensamento errado, né, de achar que o animal tá sofrendo. Pelo contrário, se ele sofrer, ele não vai ganhar peso, não vai se desenvolver e vai perder dinheiro. Entendeu? Então, quanto melhor for a vida dele, melhor o desenvolvimento. Pra mim é inadmissível alguém bater num animal lá dentro de casa. É inadmissível alguém quebrar a cola de uma vaca. Eu não admito esse tipo de coisa, entendeu? Correr no meio do campo, um bicho adoidado, sem necessidade, eu não admito essas coisas. Pra quê? Aí chega lá no final, né, a gente abate esse animal e choque. Nem pensar usar choque, entendeu? Tanto durante todo o trajeto desse animal dentro da propriedade, quanto no carregamento. É o último caso, mas o último caso mesmo. E eu xingo os caminhoneiros que usam. Porque é bem prático, né? Às vezes na hora de carregar. Isso, entendeu? Leva um choque pra te ver se tu gosta. Ninguém quer carregar lá pros caminhoneiros, ninguém quer ir porque começa a incomodar. O pessoal chega lá, pega o choque, mas não, aqui não dá, aqui não. Eu sou brava, eu sou insuportável. Mas é legal, mas é isso aí. Então, assim, eu digo para uma questão Alice. de amor, né, pelos bichos. Exatamente. A gente tá criando esse animal com todo o respeito, tá? Morrer, todo mundo morre, nós precisamos comer carne, mas tu tem a tua consciência tranquila de que esse animal teve uma vida digna. Então, qual é a culpa disso? Sim. Morrer até o Entendeu? alface morre, né? Exato. Tem tantas crianças que não têm uma vida digna, os animais têm muitas vezes muito melhor. E sabe que isso é uma coisa cultural. O frigorífico que nós carregamos lá, vale ressaltar que nós já somos parceiros há 2 anos, que é o Sabor da Campanha, né? E os guris... Né? Rosário, desculpa. O Roberto, que é nosso parceirão lá fora, né, Francine? Ele também não deixa usar choque. Então, ele já tem... Ele é o dono do frigorífico, um dos donos. Ele também tem esse pensamento. Então, é uma cultura que vai se criando. E essa cultura precisa ser passada para as pessoas que não sabem. Que não é porque tem uns que fazem errado, que a gente sabe que ainda tem gente dever de casa muito pra fazer, cruel. né? A gente tem dever de casa pra fazer. Tem, isso né, amigo? de A fato, gente isso sabe disso. Ninguém tá querendo negar que não tenha. Aquele produtor que ainda bota aquela quantidade de cachorro, que trabalha nas mangueiras tem uma coisa cultural que é nossa, que é do... E a gente fala sempre, né, falando do Rio Grande do Sul, mas isso aí tem... Quando tu vai pro Pantanal, no MS, é a mesma coisa. Tu vai para outros lugares, regiões tradicionais de criação, elas têm a cultura ainda, né? Vem com essa cultura muito forte. O Rio Grande do Sul era isso. Era o boi no laço de arrasto. Castração, a festa ainda tem a festa, e a gente vai ter o paralelo de fazer a festa ou não, de manter a tradição, mas ainda era muito... Claro,
todas as produções que são mais profissionais, a gente acompanha muito isso, tu entende que isso aí, ele até pode ter, mas ela é anti-econômica, ela é anti, né? Então, mas tem muito essa tradição ainda. Eu tenho cachorro, eu tenho isso, eu tenho, né? Faz parte do kit, né? É uma evolução. Muitas vezes a gente colide, né? Cultural. Essa evolução cultural, a gente colide muitas vezes, né? Na mão de obra, principalmente, né? Mas é muito também dessa nova geração que já enxerga de um outro jeito, né? Enxerga a propriedade também com toda essa paixão, mas tem um negócio rodando ali, tem as responsabilidades que envolvem, tem todo o conhecimento em relação à criação, ao trato com os animais, que isso é uma coisa que está vindo muito puxada por esse pessoal que está assumindo. Deixa eu voltar um pouquinho, assim, conta um pouquinho o que é Angico para nós. Isso pra quem tá te é uma boa. Bom, a Angico é o pai, né, lá em meados de 1995, ele comprou uma pequena areazinha, né, ele não tinha muitas condições e naquela época a terra ainda estava barata, então ele adquiriu com uma plantação de arroz. Fez o caminho aquele de sai da Quarta Colônia, exato. Foi pra lá pra região da Serrilhada, conseguiu um pouquinho de dinheiro, juntou um pouquinho de dinheiro, né, junto com a mãe, que a mãe foi uma parceirona do pai, né, sempre ajudou muito a família inteira, né, nós vamos chegar nesse ponto depois, né, e aí ele conseguiu, em 1995, comprar o Angico, antes ele arrendava a área pro arroz. Aí, então, nós fomos pra lá. Eu tinha 5 anos, a Raquel tinha 9, 10 por aí. E nós fomos pra lá, nos acampamos, né? Não tinha casa, não tinha nada. E ele começou com a agricultura e com a pecuária lá. Eu sempre fui apaixonada por bicho. A Raquel também gosta, mas eu sou um pouquinho mais, assim, né? Da parte dos bichos e tal. E aí a gente começou, né? Essa função de ir pro campo. Na verdade, se tu for olhar, e esses dias eu tava reparando que eu gravei uns vídeos e fui completamente equivocada no que eu falei. Que o pai nos incentivava muito. É mentira. Quem me incentivava a ir pro campo foi a minha mãe. Porque lá em casa, a cavaleira, a gaúcha da história era a mãe, não era o pai. O pai era meu irmão, era gringo. Da agricultura. Gringo, exatamente. Quem era campeira lá dentro de casa era a mãe. A mãe me tirava pro campo de a cavalo, muitas vezes. O seu Gilberto faz toda aquela pose dele agora, e agora estamos descobrindo que exatamente. Aí eu comecei a me lembrar e eu, meu Deus, é verdade. Porque eu me lembro de tirar carreira com a minha mãe. Sim, a cavalo. Tá? Hoje em dia, ela só não anda mais a cavalo, porque ela ama, tem adoração, porque ela teve que fazer uma cirurgia na coluna e ela não tem como, realmente dói muito, ela sente muita dor, então ela parou com o cavalo. Mas a mãe, foi ela, esse traço de ir pro campo, de gauchada, foi dela que eu puxei, não foi muito do pai, porque o pai é gringo, né? O gringo é bom situar, porque pra quem é gaúcho sabe muito bem, o gringo é quem conduz a lavoura, né? Tá muito mais dedicado à produção. E lá vocês têm soja e arroz ou só soja? Como é que é? A gente entrou, nós não entramos, né? Quem arrenda o campo pra soja é o meu cunhado, o marido da Raquel, né? E nós, eu e ela, não temos participação nenhuma na agricultura, né? Nós somos 100% pecuária, tocamos a pecuária, né? Mas sim, a gente tem a integração lavoura-pecuária dentro da propriedade. A gente lida, é um negócio 100% familiar, né? Porque o meu cunhado e ela, que arrendam a parte da soja, o chefe master lá, que é o pai e a mãe, né? E nós duas lá na pecuária também. Então é um negócio. Não dá nem pra brigar com o arrendatário, né? Não. É bravo. Sabe, Bruno, que isso é um desafio pra mim. E muitas Bruno pessoas sai. me perguntam. Sai. De vez em quando sai os arrancatores. O pai, com todo direito, e não tô aqui julgando de maneira nenhuma, ele gosta de uma coisa chamada dinheiro. O pai não pense que a gente tá lá fora, porque, gringo, né? Gurias, minhas filhas não têm o que fazer, essas gurias não deram certo, vou acomodar aqui fora de maneira nenhuma. Ai de nós que não pagar o que ele quer anual, porque ele recebe uma porcentagem sobre todas as vendas, uma porcentagem bem alta, inclusive, sobre todas as vendas anuais. Deixa bem amarradinho. Exatamente. E aí, a parte da soja também, que Cara, recebe tem que ir pro Nordeste ele. de vez em quando, né? Tem que sobrar alguma coisa. Ele armou a se organizou. aposentadoria dele. Ele se organizou. Ele se organizou que ele tem a receita dele da soja, que é só dele, e ele tem a receita dele da pecuária. Então, uma não interfere na outra, as duas convivem em harmonia,
e ele recebe de todo mundo os lucros. É. Então ele trabalhou uma vida inteira para isso. Ele se organizou dessa maneira, entendeu? E para mim é um desafio muito grande, porque não venham me dizer que trabalhar em família é mais fácil, é muito mais difícil. Porque, gente, vocês imaginam, eu tenho a minha irmã, o meu pai e a minha mãe, eu tenho meu marido, 2 negócios completamente distintos que se tu não tem muito jogo de cintura, tu não consegue acomodar, que é a pecuária e a agricultura. Uhum. Gente, vocês sabem, não é fácil de tu acomodar. E aí tem eu. E tu vai no meio de campo. Mas tu tem muita sorte, porque eu e meu cunhado, eles namoram desde que eu sou criança, né? Então, o meu cunhado não é cunhado, ele é irmão, né? Aham. Ele é a mesma Mas- coisa que meu irmão. Sim, mas Então claro é que fácil, né? É. É bem mais fácil essa relação, porque nós... O marido dela é um dos meus melhores amigos, Aham. entendeu? Então se torna muito mais fácil. A gente, né? E nós temos o mesmo perfil para o azar dela, né? Eu e ele temos o mesmo É alguém que perfil. entra de fora na relação que acaba entrando de fora. E alguém que é próximo, que é da família. Ele Certo. não é muito... Exatamente. Ele é de E- fora, e- mas e- não é, E né? aí eu vou fazer um recorte com todo o cuidado, né? Porque depois a gente sai mal interpretado, né? Eu lancei um vídeo e já tem uns comentários e tal. A gente se acostumou a sempre vir a mulher de fora, né? Nos negócios o tradicional, dentro daquele recorte que você... Sempre foi a mulher que foi as noras que vinham de fora do negócio, né? Porque os filhos ficavam tocando os negócios, as filhas não ficavam na atividade e vinha... começou a vir as noras, começou a dar problema. Aí tem o caso de vocês é o contrário, né? Tá vindo o genro tá dentro do negócio. Exatamente. Não vem só pra palpitar final de semana, ele tá dentro. Então tem... Só que o Felipe e o pai, eles conseguiram, do jeito deles, criar uma sociedade, uma parceria. Sociedade não, parceria muito boa. O pai tem o valor dele X, e se o Felipe quiser botar fogo da lavoura, azar. O Felipe que bote. Deixa eu te perguntar, deixa eu Entendeu? perguntar a vocês. Como é que é isso, assim, ó? Falar de dinheiro pra vocês? Porque tem, assim, a história da briga da família sempre é porque domingo mistura tudo e aí já começa a falar sei lá, da porteira que o cara do Felipe quebrou lá, porque quando passou, porque vai quebrar, o cara Muitas passou com a vezes, máquina em cima, muitas, aí muitas. o seu Gilberto já ficou bravo, já se misturou teus terneiros, e isso, inevitavelmente, ele vai vir numa mesa no domingo. Vem antes. Ou não vem, né? Não vem, óbvio que vem. E aí vem também a história do dinheiro, o arrendo ou não arrendo, ou tá pagando ou não tá. Como é que é lidar com tudo isso? Eu não repasso. Eu não repasso informação do pai pro Felipe, do Felipe pro pai. Se eu tenho que resolver alguma coisa, eu tento resolver da melhor maneira possível. Tu faz, Raquel. tu faz a intermediação, Exatamente, assim. eu faço a o minha filtro. interpretação, filtro, e tento passar para um e passar para o outro para acomodar. Porque ou eu tenho 2 opções. Ou eu faço isso e tenho uma saúde no meu casamento, na minha família, ou eu vou querer fazer o mimimi, me fragilizar com isso e vou, perdão da palavra, vou acabar com a minha família e vou acabar com o meu casamento. Então eu optei por filtrar e acomodar. A gente fala de dinheiro abertamente. Nós não temos mimimi pra nada, tá? Nós não temos frescura pra nada. O contrato do pai com o Felipe é aquele e eles que se virem. E o nosso contrato com o pai é nós que a gente se Vocês é vire. a parte da pecuária que vocês pagam uma parte com ele. Exatamente. E o Felipe também não tem nada a ver. Uhum. O pai, ele tá norteando tudo isso, recebe os dividendos dos 2 lados, mas os 2 lados não se comunicam. Não sei se vocês Exato. entenderam. Eu, por exemplo, Sim, eu sim, não me meto no que o Felipe tá fazendo lá na soja, entendeu? É um problema dele. Ele não se mete na parte da pecuária, não tenta adaptar. A não ser nos períodos de transição. A não onde ser sai... quando dá algum probleminha de um gado entrar numa lavoura, né? Comer uns quantos hectares de arroz que já aconteceu, né? Isso aí é detalhezinhos que a gente resolve na camaradagem, entendeu? Porque é todo mundo família. Pessoal, Não, todo mundo tem Mas tem, problema. lógico. Mas é que- Opta. Mas aí é porque eu pergunto porque todo mundo tem. E a gente... o meu, porque isso acontece comigo, acontece, né? Até tem a gente tá fazendo um treinamento, o pessoal tá organizando um treinamento de sucessão. Diz, vamos fazer um piloto, primeiro interno, assim, né? E aí eu disse no escritório, cara, mas teria que trazer alguém de fora que realmente vive essa realidade, né? Aí o cara olhou e disse, mas tu tem problema de sucessão, o Davi tem problema de sucessão, o Paulinho tem problema de sucessão. Eles 5 que tinham lá, eu digo, é verdade, vamos ser nossas cobaias, né? Todo mundo no meio. Porque falar é difícil. Porque tem horas que tu vai ter que dizer assim, e aí? Foram, sei lá, quantos hectares de arroz.
Comeu? Como é que... Sabe, tu tem que trazer esses assuntos à baila. E muitas vezes as pessoas não falam. Não, a gente fala. A gente aí que vai fala, chegar. Nós somos fala muito abertamente. claros. Muito claro. E a gente não... essa questão do final de semana, eu e a Francine, eu e ela, no nosso negócio, a gente nunca trata assuntos nossos de ordem profissional junto com a particular. Uhum. Sabe o que a Francine diz assim? Mana, vem aqui que eu quero dar uma conversada contigo, Buena. E eu já sei que vem pepino, mas é assim, é a nossa conversada. Entendeu? Francine, vem aqui cedo, vamos tomar um mate. De maneira nenhuma as crianças estão junto, ou tem um vizinho, ou tem um amigo, nunca. Esses dias a gente foi pro escritório, vem pra cá. A gente foi pro escritório, tava as crianças, tava o marido dela na sala fazendo churrasco, a gente vai pro escritório, fica 1 hora, eu e ela ali, resolvemos as coisas. Depois a gente sai, janta de boas com todo mundo, fala bobagem, mas a hora de tratar sobre aquilo. E nós somos muito claras uma com a outra, né? A gente já teve as nossas diferenças, mas nunca teve diferenças graves justamente pela nossa sinceridade e a nossa união. Nós duas sabemos o quanto nós nos amamos, o quanto nós nos queremos bem, né? Então eu acho que, tipo assim, a gente sabe que eu não quero o mal dela, nem ela quer o meu. E ela sabe perfeitamente disso, assim como eu sei, né? Então toda crítica sempre é para agregar. Então, quando ela me critica, eu nunca vou entender aquilo como uma ofensa. E nem ela, né? Então, nós somos muito claras no que olha, desse jeito não tá dando, tu tá fazendo e não tá dando certo, entendeu? E a outra ouve, às vezes a gente, né, fica... Porque... Mas sempre entra num consenso, nós somos muito claras uma com a outra. Gurias, eu vou dizer pra vocês uma coisa que ultimamente tem batido muito forte em mim. Tudo termina em pessoas. Tudo termina em pessoas. As pessoas que executam os trabalhos da sua propriedade rural, as pessoas que gerem a propriedade rural, as pessoas que gerem uma família. Nós estamos gerando uma família. Eu e a Francine hoje acabamos sendo o ponteiro da nossa família. Ou nós somos sinceras uma com a outra e acabamos com qualquer tipo de mimimi, de olhar atravessado e aconteceu isso, eu não gostei, vamos assim, morder o beiço e resolver. Porque vocês imaginam, eu não gostei que a Francine isso. Aí eu vou lá e chego pra mãe, chego pro pai e falo, eles são pais, eles são mães, eles vão ficar mexidos. Gente, a gente tá lidando com pessoas. Não, e eu já vou fazer um adentro também, que foi uma coisa que a mãe sempre nos criou, né, junto, claro, com o pai, que nunca deixar terceiros interferir na nossa relação. Nós nunca recebemos opinião... Assim, se eu quiser falar mal da Raquel, eu posso falar mal o quanto eu quiser. Agora, não chegue um terceiro e fale mal. Vai apanhar. Não, entendeu? Não. Essa é a lei. Então, nós nos criamos... E ela mesmo... vamos dizer... Porque a Raquel fez isso. Não sei, ela é tua irmã, tu resolve com ela. Nem ela se mete, entendeu? É a nossa relação, é um casamento, né? Nosso, então... É que eu acho que as pessoas hoje em dia, elas se vitimizam demais. E aí trazem pessoas que não tem nada que ver com o rolo. Mas tu te resolve. Essa relação familiar, né? Com o marido. Resolve. Exatamente. E às vezes tem uma dificuldade, que é a dificuldade muito grande de falar as coisas, né? As pessoas têm... Porque é gerador isso aí. Uma de vocês está mais lá fora, outra está menos. Vocês têm essa divisão de trabalhos e é super clara, né? A gente já conversou sobre isso. Não. A tua função é essa. Mas tu vai ter que virar à noite lá. Vai, é a tua função. Tu que escolheu, não foi eu que escolhi. Exatamente. Mas a minha eu tenho que estar... A minha fechou, o banco, sei lá, fechou às 6, ou eu tô na cidade, te vira, foi tu que escolheu, não fui eu. Ganha pra isso, ganha, tá bom, vamos discutir sobre o teu salário, né? Vamos discutir sobre o teu prolabore, mas não sobre a tua função. Porque tem um pouco desse vitimismo. A gente mas eu passei aqui, eu trabalho, fulano fica tá guardando lá. aquilo, aí quando vem, na pior hora, traz tudo O fulano aquilo. viajou, mas tu não viajou porque não quis, Vocês sabem que eu vejo muito assim, em outras propriedades que a gente tem, que a gente conversa com amigos, enfim, que a gente acompanha assim. Bom, tem um que decide ficar lá fora. E o outro que não quer. Não quero trabalhar. Sabe, o lá fora, nós falando direto lá fora, tem gente que não é daqui do Rio Grande do Sul. Não vai entender. Lá fora é na fazenda, na propriedade. Ir para fora. Esse pessoal de Bagé é brabo, né? Não sabe se comunicar direito. Não, mas não é. É porque, acaba. É porque eu sou natural do Paraná. Quando eu vim pra cá, a pessoa, não, eu vou pra fora. Eu fico, mas tá frio lá fora? Fazer o quê? É na fazenda. Exato. Tá. E aí, bueno, eu tô lá fora trabalhando, tô na propriedade trabalhando, e o outro não quis. Bueno, eu vou trocar, vou trabalhar numa loja, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí o outro começa a ganhar dinheiro lá fora. Aí começa a crescer o olho.
Cara, tu não foi lá pra fora porque tu não quis, cara. As portas estavam abertas, nada mais justo do que eu ganhar. Ou a gente acorda que tu vai ganhar uma mesada X e eu, se ganhar mais, vou receber mais. Se tu não quer, paciência. As pessoas são muito vitimistas, elas não sabem. O cara tá trabalhando de sol, só comprando ganhar dinheiro. Mas ganhar, feio é não ganhar. Incompetente não tá ganhando dinheiro. Sim. Mas é ou não é? É o bom senso, né? É o bom senso que as pessoas não têm, às vezes, em família. Quem faz mais vai ter mais. Gente, isso é claro, tem que ser claro. As pessoas que querem mais, que sonham mais alto, elas têm que irem mais alto. Ninguém vai ganhar mais sentado. E é o bom senso, porque eu sei as minhas funções, né? Nós estabelecemos como Eu ia falar, sucessoras. como é que é a divisão de trabalho de vocês? A gente tá comentando um pouco, o Bruno falou, mas como é que é a Francine veterinária? Se dedica mais aos animais? Exatamente. Como é que é essa? Armindo, o que acontece? Nenhuma pessoa é igual a outra, né? E não tem como isso acontecer. Então, eu trabalhava com o pai antes da sucessão. Eu já tinha... já estava ali no negócio acompanhando, né, o negócio andar. Então, é óbvio que eu tinha mais experiência na parte de manejo de gado, eu sou veterinária, então eu já calendário sanitário, trabalhar com os funcionários, porque tem uma linguagem diferente de trabalhar com os funcionários rurais, né? Estar ali dentro da propriedade sabendo os problemas, né? No começo, nós trabalhamos juntas. Só que a Raquel, não adianta, o perfil dela, ela é de pessoas, entendeu? Ela é dessa gestão de pessoas. Eu querer botar ela lá fora a cavalo para passar a semana inteira é apagar ela, né? Nós não temos que nos apagar, a gente tem que cada vez mais brilhar, cada um no seu perfil. Então, ela ficou... E também, associado a isso, ela tem 2 crianças pequenas que estudam, né, gente? Não, isso aí não pode ser levado, não pode deixar de ser considerado. Então, ela fica... a parte administrativa do negócio, nada é feito por uma pessoa só. Nós 2 tomamos absolutamente todas as decisões, desde comprar remédio, desde comprar sal, tudo, absolutamente tudo passa por nós 2 em reuniões. Olha, vamos precisar comprar adubo, vamos precisar comprar ureia, a gente tem isso, isso, isso. O que tu acha? Vamos terceirizar um tratorista? Tudo passa pelas 2. Só que essa coisa de manejo... A execução vai mais contigo daí. Eu entendo mais. Eu falo, olha, Raquel, eu preciso fazer vacinação, eu preciso comprar esses remédios aqui, né? Então, ok. Ela curta a parte do escritório, pastagens, né, toda, porque ela é agrônoma, né, então ela tem ninguém melhor para entender dessa parte de pastagens, é ela, escritório é ela, entrevista de funcionário e também... Contratações, distratações. Eu ia perguntar o dia de tudo distratação. ela. E Contratar é comigo, a parte se pessoal, demitir. apoio emocional, né, porque no campo... Muitas vezes não é fácil, eu passo muito perrengue, porque eu fico praticamente de segunda a sexta lá fora. Eu ia perguntar né? como é que era um pouco da rotina. Vai Sozinha, segundo... Bruno. Então, não é fácil, às vezes eu passo bastante perrengue. Dá quantos E quilômetros o da apoio cidade? emocional é todo daqui, né? E quantos quilômetros da cidade? 38. 38. Então, por isso também É. não dá pra... E não todos dá os pra ir dias, todo né? Eu dia. fico na cidade, agora até a gente tá com o Matheus, que é um veterinário que tá nos auxiliando também, auxiliar administrativo lá fora, pra até dar um respiro pra Francine, porque ela tava ficando de segunda a sexta direto lá fora e não tava dando vencimento, e a Francine tem problema muito sério de coluna, esse tamanho dela, manequim 36, mas ela tem um problema muito sério de coluna, então ela anda 2 dias a cavalo, que ninguém sabe, mas ela já não caminha. Então nós precisávamos de alguém nessa parte mais bruta de campo. Mas assim, ela tá lá todos os dias, mas não daquela maneira tão bruta como ela Pesada, tava. né? Pesada, acho que é a melhor Mais palavra. orientação, mais Exatamente. distribuindo as Controle, tarefas. aham. exatamente. Porque é legal falar um pouco dessa rotina, porque essa pessoa, não, tá, vai lá, não desce da caminhonete, dá aquela Não, voltinha, dá não. olhada. Não, tu tá na mangueira, tu tá saindo pro Supervisionando campo, tudo. tá olhando, tá Tocando rodando. vaca, tá fazendo- fazendo cesárea, andando a cavalo, botando sal pro gado, cavocando na pá, na cerca elétrica, onde for necessário a gente. Eu ri outro dia que tu postou um vídeo, né? E aí diz, então de roupa nova, não sei o que, eu tô botando sal assim. Eu digo, isso aí foi saindo, lembrou que tinha um coxo vazio, botou um saco atrás da caminhonete e na cruzada foi. Eu disse, Tava lá na cidade, tinha que botar sal no campo. Eu vou trocar de roupa só pra ir ali. Não, vou ir assim, né? Que troca, cara, roupa de cidade, porque tem a roupa de campo aí, tem a roupa de cidade, né? Mas fazer o quê, né? Aquilo Faz pegando parte. isso aqui de sal com a ponta dos dedos, ainda não se sujar.
Sim, Mas é legal essa divisão de funções, são complementares, Sim. né, as tarefas, porque o que mais tem, normalmente, nas fazendas é mais o teu perfil, que é ligado ao Uhum. operacional da fazenda, que é aquela coisa assim de fica ocupado com as rotinas, e a parte mais burocrática é sempre mais Gestão. difícil. Ou, normalmente, os jovens assumem a propriedade ou começam a participar do arranjo, né, da propriedade pela parte que ninguém quer fazer, que é essa parte mais burocrática, planilha, tem que controlar custo de produção e tal. Tá chegando, então, assume aí, e nem sempre é da Amigo, pessoa aí. E tem Então, mas é legal que são coisas complementares, Tem um né? ditado bem gaúcho, muito cacique pra pouco índia. Aham. Tchê, isso aí não tem como dar certo. Então, assim, a parte de funcionários olha, vamos fazer isso, é com ela, cara, eu não vou ficar me metendo no serviço dela. Imagina que eu vou fazer isso. Eu fico com a parte de pastagens, vamos bolar isso, vamos bolar aquilo, vamos comprar adubo, Francine vai custar, vamos comprar ureia, não vamos comprar, o que nós vamos fazer? Quando nós assumimos a propriedade, o pai tinha quase 30 hectares de pastagem perenes, hoje nós temos 250. Vocês têm noção que em 4 anos a gente conseguiu construir 220 hectares de trevo e cornichão? É uma pastagem cara, e aí você vem no inverno, mas ela tá perene o ano inteiro, então tu tem que adubar, tu não pode tirar um trevo e um cornichão na terra e esperar que ele, vá dar pastejo o ano inteiro do nada. Então, tu tem que manter com adubo, tu tem que fazer época de floração, diminuir o pastejo. Então, essas orientações a gente vai dando juntas e a gente vai sugerindo. Francine, vamos botar adubo agora mesmo. As nossas pastagens já estão todas adubadas para o inverno. Em agosto, a gente faz de novo uma adubação para entrar a primavera bem, entrar um verão bem. Se Deus quiser, vai ser chuvoso, porque ano passado foi feia a coisa. Então, quer dizer, a gente vai evoluindo juntas, entendeu? Uma vai somando a outra. Só que eu não me meto nisso. E a mesma coisa é ela. Ela chega, Francine, eu queria comprar tantos quilos de azevém. Ô, Francine, agora mesmo a gente sempre de avião, os quilos por azevém fui eu que fiz. Francine, só vamos fazer? Vamos, mana. Isso aí ficou comigo. Vou eu querer me meter na parte que ela entende. Tu entendeu? Sim, tem que ter um respeito muito grande. Escritório. Ela nem vai no escritório. E é um desafio, eu vejo assim muitas vezes nas propriedades, como o pessoal vai muito pro operacional e essa coisa de muito cacique a pouco índio, essa divisão muitas vezes um fala uma coisa, outro fala outra, aí vem o pai de fora também, aí o pessoal fala, tá, mas quem que manda aqui? Eu obedeço a quem? Não que o pai não cague um pouco de lei, né? Muita, mas ele vem pra nós, entendeu? Ele não chega pra terceiros, ele chega em casa, hein? Mas eu amo. Gente, aquilo é dele. Ele construiu. Vamos dar o mérito a ele. É dele, da mãe. E é saber entender isso, né? Lógico! Entender isso aí, ter essa... Bruno, eu digo pra ele isso, sabe? A gente bate boca, eu e o pai, mas é um bate-boca saudável, né? Que a gente se entende ali e segue de boas. E aí eu digo, graças a Deus que eu tenho o meu pai do meu lado vivo pra me falar o que é certo, o que é errado, entendeu? Coisas a gente discorda, eu digo, vamos botar os bichos lá com pastejo com 12 centímetros. Tu é louca, vou botar com 5 centímetros. Eu, não! Entendeu? A gente discorda. Mas assim, ele tá ali pra qualquer problema, qualquer dúvida que eu tiver, ele vai estar me dando suporte pra mim e pra Raquel. Imagina se ele não tivesse aqui e nós tivesse... de paraquedas. Que o ano passado a gente teve um primeiro desafio nosso, assim, que eu não queria mais vender terneiro. Nós vínhamos, né, Francine? A produção de vocês sempre foi produção de terneiro, de bezerro, né? Cria, sempre cria. Ciclo completo. Foi ciclo completo. Depois... Quando nós fizemos a sucessão, teve 1 ou 2 anos que a gente vendeu terneiro. E aí a gente tava nessa de voltar pro ciclo completo, vamos fazer, né? Vamos fazer. E aí eu não queria mais trabalhar só com cria. Muita gente pensa que às vezes é simples, né? Não, só o fato de segurar os animais, em vez de vender, vou segurar. Não, tem que ter toda uma organização. Tem que preparar programação. os animais, porque o normal, quando se mantém os animais na propriedade, não cabe todo mundo, então acaba apertando o gado, geralmente são as vacas de cria. Essa sofre. São as vacas sofre porque a mana e o pai não querem vender nada, magro. E aí eu fico lá tentando colocar, pra quem não sabe, tem Dom Bagé e tem Dom Pedrito, que é do lado que é menor, aí eu tento acomodar Bagé dentro de Dom Pedrito. E agora vai dar briga, hein? Vai dar. Mas e o pessoal pensa às vezes que é muito simples, né? Mas na verdade não. Você tem que ter todo um planejamento, porque se alguma categoria vai ser apertada, vão ser as vacas. As vacas são o motor do negócio. Se não produz terneiro, não tem animal para venda. Então, para fazer toda essa transição, tem que ser muito organizado. Era isso que eu queria chegar, neste ponto que eu queria chegar, essa transição.
Bueno, aí eu queria ficar com os terneiros. Ai, Francine, vamos fazer uns novilho precoce, sabe? A gente tem pastagem, cara. A gente tem 250 hectares de pastagem perene. Vamos terminar eles aqui em casa, né? Com 16, 17 meses que a gente já tinha feito. Claro. Bueno, só que aí entra a Francine, coitada, quase louca, com a gastrite dela, e verão, uma seca véia desgraçada, com pito. Ai, meu Deus, esses bichos... Como é que ela disse, Raquel? Eles estão empilhados. Mano, eles estão empilhados um em cima dos outros, tu tá louca? Como é que tu faz a transição? Com programação. E aí, o que eu... Tá, vamos conversar. Cheguei com ela e o pai. E o pai participou de tudo. Aí a gente decidiu que nós íamos reter um pouco de matrizes, não tanto quanto o ano passado, íamos diminuir a cria para poder manter a recria e a terminação. Só que isso a gente teve o apoio de quem? Do pai. Tu acha, assim, que eu ia ter muita coragem de fazer tudo isso se ele não estivesse junto? Cara, eu não sou hipócrita. Óbvio que não. Aquilo lá foi ele que conquistou. Foi ele que construiu. Se alguma coisa der errado, ele vai junto, gente. Jamais eu me permitiria gerar esse tipo de desgosto pro meu pai. Então, assim, a gente chamou, né, a Francine e ele pra conversa. A Francine fez uma prospecção de vendas. A ideia de mudar pra cria foi dele e depois vocês retomaram ou foram vocês durante o processo que fizeram? Não, eu desde que eu entrei na faculdade, eu acho, ele já tinha começado com a cria, tá? E aí, só que era de gado misto. Né? Na época, o animal, o Angus, que nós criamos, ele era muito caro, né? Não era tão acessível a raça. Hoje em dia, né, tem aí bastante oferta. Na época não era, então nós tínhamos gado mestiço, né? E eu fui selecionando sortes por gostar dessa parte de veterinária, já estar estudando, já ter um pouquinho de conhecimento sobre genética, né? Enfim, fui selecionando os touros e aí a gente foi melhorando o rebanho, né, ao longo. Então a gente já pegou o negócio andando. A gente já pegou com a cria. Mas vendia, né? sempre animal gordo, aí depois com a cria e acabaram Depois, no momento... Só que ele vendia com 3, 4 anos o boi. Aonde entendeu? vocês estão na caminhada de vocês, assim, olhando o negócio, tá? Da onde vocês querem chegar? Quanto vocês já andaram? Tem isso? Tem. O nosso sonho é só terminação de novilhos precoces e verdes. Tem O nosso escala, sonho é ter né? escala Tem mensal constância. de Com a cria? terminação. Com a cria, claro. óbvio, Não a gente- abandonando nada, entendeu? veterinária, Só... O nosso sonho é esse. E o nosso Legal. sonho, né, Francine, é mais que esse. É ter dentro de uma boutique de carne, nossa carne, com todo mundo sabendo o que aconteceu com aquele animal até ele chegar ali. Porque a gente tem orgulho do que a gente faz. Contar Eu essa tenho história, muito né? orgulho do que a Francine faz. A Francine trata aqueles terneiros, aqueles boizinhos, como um bibelô dela. Como se fosse os cachorrinhos dela, sabe? Que ela dá carinho, ela dá amor, sabe? São tratados com tudo do bom e do melhor. É um Vocês já animal fizeram- quase que orgânico. Vocês já tiveram uma iniciativa dessas, um abate, marca de vocês? Já. Né? Temos, inclusive, com A sabor gente da tem com campanha. sabor da campanha. Mas não de uma maneira tão enfática e tão rotineira. Como é que eu vou te dizer? A gente tinha que ter uma escala. Tu precisa ter escala, né? Tem escala, E escala Bruno. não é fácil, né? Não Em é época fácil de manter a sim, constância. Volume de desse animais, animal criado né? a pasto, né? Por enquanto, nós ainda não chegamos nesse patamar, né? De ter pasto todo ano para acomodar, para fazer escalonar esses animais, Se né? manter um padrão. A gente não tem tudo irrigação, terminar. sistema de irrigação, por Botar exemplo, ainda. acabamento. Então, né? Como é que foi a repercussão? Porque vocês, eu me lembro que vocês fizeram alguns vídeos, esgotou tudo que a gente fez. Como é que é do pessoal dos amigos de vocês, então, que não é do campo, que não conhece? Porque tem... Querem comer a carne. Todo mundo quer comer carne. Todo mundo quer comer a carne. Nos mandavam, né, Francine? O Peru, o Mas- Roberto e- botou lá e todo mundo dizia, onde é que tá a carne de E vocês? Não tem mais Esgotou. carne. E o pessoal consegue, teve assim, retorno, eles conseguem sentir essa diferença ou não? Assim, no sentido de, cara, essa carne é diferente da outra carne Claro que eu que tô comendo. sim. Mas claro, Isso veio Bruno, é pra um vocês? animal precoce, pelo amor de Deus, com 16 meses. A gente conversou, É uma manteca. tô conversando aqui porque a gente conversou com a Clarice há uns dias atrás, né? A Clarice a Schwartzman trabalha com isso, né? E a gente fala muito aqui, hoje a gente compra carne no mercado, né? Então a gente para na frente da gôndola do supermercado e vê que a maioria do pessoal não sabe ali o que pegar, o que escolher. Então que ainda tem uma baita evolução para fazer de conhecimento, assim. Tu tá ali, tu sabe o que é um vazio, o que é um entrecô, de onde é que veio, se tem marmoreio, se não tem. A 99% do Pois pessoal o não nosso sabe. sonho é chegar E aí. aí,
O nosso sonho é que as pessoas saibam que a carne tá vindo lá de casa, que ela tem esse marmoreio, que é do novilho precoce, com 16 meses, do bem-estar animal. Ele foi produzido, entre aspas, tá? Com todo o amor, todo o carinho, que foi um boi criado a pasto, quer dizer que as emissões de gás carbônico dele na atmosfera são bem menores, né? Então tem toda uma questão ambiental que a gente trabalha. Eu gostaria de que passasse um vídeo lá fora e que me deixasse um saco de lixo no meio do campo. Nós estamos ontem nós fizemos uma reunião sobre isso lá fora. Tinha qualquer sujeirinha junta. Isso é preservação ambiental, cara. Que tá todo mundo falando. E quem é que produz mais? Quem é que preserva mais que nós? Hoje eu fui dar uma palestra esses dias na Fundação Bradesco, lá em Bagé. E aí eu tava revisando um notebook, porque a gente geralmente passa tudo pro notebook. E eu, pelo menos, esqueço das fotos, vídeos, tudo lá, né? Aí eu fui revisar pra ver o que eu ia pegar dali e tal. E achei um vídeo, eu postei hoje esse vídeo no Instagram, que foi simplesmente, faz o quê? Uns 4 anos aquele vídeo. Na época o Instagram não bombava, não existia digital influencer, não existia nada. O quê? Uma jaguatirica que tava comendo galinha, matando adoidadas as galinhas. A gente, em vez de bater, fazer qualquer coisa, a gente conseguiu uma arapuca pra ela, sem lesionar, uma armadilhazinha, ela entrou pra ali, botamos em cima da caminhonete com uma coberta pra não machucar ela, e fomos lá no fundo do campo, que a gente tem um matinho, né? Soltamos ela e tá o vídeo, coisa mais linda, e eu tinha me esquecido completamente daquilo, né? E então, assim, aí entra na questão da nova geração, né? E também de não ser visto, né? O produtor rural, ele sempre preservou. Tem muitos produtores legais por aí que fazem muito bem para a natureza, sabe? Muito mais do que muitas pessoas da cidade. Tu vai numa cidade, desculpa, mas aqui em Porto Alegre, tu vai num rio, é assim, quase impossível tu não achar lixo. Vai na barragem lá fora. Vai lá nos açudes pra te ver se tem algum tipo de lixo. A gente fica furiosa. Se a gente acha uma linha de um pescador que andou na noite pegando pescariça, a gente... Pelo amor de Deus, cara, me deixando linha aqui no meio do campo. Entendeu? Então, o produtor, ele sempre fez essa proteção. Quando não existia internet, quando não existia... Só que muitos não são vistos, entende? E nós viemos nessa geração que não é mais admissível fazer certas coisas, e não é porque é politicamente correto ou não. A gente vem de valores desse tipo, entendeu? E eu acredito que cada vez mais a gente sabe o que é certo, nós temos essa vontade de fazer o certo, entendeu? E isso precisa ser passado, né? Precisa ser passado para o público em geral, para o público da cidade, que nós não somos os vilões É que assim, guris, a gente tem que ter em mente que se nós não preservarmos o meio ambiente, e as pessoas precisam saber disso, quem não ganha é a gente. É o principal prejudicado, é direto. Óbvio! Né? Tia, tu já viu uma vaca comer uma sacola plástica? O que acontece? Ela morre. As pessoas não sabem disso, que a gente preserva, porque se a gente não cuidar do meio ambiente, a gente vai viver do quê? Se o nosso sustento vem de lá. As pessoas falam, ai, agrotóxicos, meu Deus, a soja, o que polui, que coisa horrível. Ai, tudo tem agrotóxico, o arroz, o trigo, as pastagens, tudo. Qual é a diferença entre o veneno e o remédio? Bom, olha só, se tu pegar um Tilenol pra dor de cabeça, aquele Tilenol, ele vai te saciar a dor, tu vai ficar ótimo. Experimenta tomar uma caixa de Tilenol, tu também vai morrer. Claro. Gente, tem o Ministério da Agricultura para regularizar todos os herbicidas, fungicidas, inseticidas que estão no mercado hoje. Aquilo teve uma pesquisa por trás. O Brasil tem uma das legislações mais severas quanto a Óbvio! isso, né? Então, assim, Armindo, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, e isso vale pros químicos. O SBP que tu bota no quarto pra matar um mosquito tem o mesmo piretroide que vai lá pra... A ivermectina, por exemplo, que agora com Covid tava todo mundo tomando ivermectina, e o animal da ivermectina também. O pingo pra matar a pulga, né, no cachorro é o mesmo que... Decarência pra mim. É o mesmo Olha, que vai lá, eu então... acho que eu nunca aconteceu isso, mas eu acho que eu não durmo de noite se eu vendo um animal antes de acabar o período de carência deles. A gente perde de ganhar. Esses dias tava, e ainda agora, nesse momento, tem vaca gorda pra ser retirada lá fora já, que nós poderíamos estar agilizando, mas o período de carência do remédio não foi cumprido. Eu não vendo esses animais até acabar, entendeu? Porque eu vou querer eu vou comer essa carne, não vou comer. Eu vou querer que os outros comam.
Gente, O Chequim que teve aqui, né? Ele tava contando, estão fazendo transição para os Estados Unidos com a empresa dele, né? Que tava numa reunião com produtores de lá e se falando muito de preservação, sustentabilidade, o produtor levantou a mão e disse assim: vamos falar de rentabilidade primeiro. Se o meu negócio dá dinheiro, o resto eu já faço, eu já cuido. E se eu não fizer isso aqui, não vai ter lá. Então, primeiro a gente vai produzir, vai fazer. Porque se eu não fizer o resto, eu tô quebrado. Então, isso aí eu faço isso ao natural. E aí eu acho que entra um outro ponto, assim, que a gente tem uma responsabilidade. Porque, eu digo a gente porque a gente tá comunicando, hoje tá aqui no microfone, assiste um monte de gente. A gente tá em algumas associações e tá falando, assim, melhorar a comunicação. A gente fala, o agro não comunica, o agro não comunica. Eu acho que nós somos muito bélicos ainda, né? A gente briga muito. O fulano falou isso, eu vou lá, porque... Dá informação. Por que a vaca não polui? Por que a vaca no sistema pasto, ela é mais sustentável, não é? A vaca rota, a vaca peida, ela emite. Tá, mas lá dentro do sistema pasto, ela vai ter um balanço de carbono, que vai ser negativo, que quando ele for negativo, ele é positivo, e que aí vai ter, vai ter uma compensação. Se a gente não entrar com esse tipo de informação e a gente quiser pra briga, aí todo dia tu vai ter que brigar com a Anitta, com a Jojo Todinho, com sei lá quem, aí tu vai enlouquecer pra bater. Sabe então, se a gente não trouxer... E a gente tem esse papel, porque é aquilo que tu falou, em Bagé, a criancinha na escola não sabe como é que é abatido o animal. Então, se a gente não faz nem em casa... Isso me brilha aos olhos. Por isso que hoje eu ainda tô na Agricampanha, sabe? Porque isso é o que me nutre pra mim estar lá ainda. É muito difícil manter uma associação com tantos produtores, com tantas empresas unidas. Não é fácil. Nós temos muitas divergências dentro da Agricampanha, na própria diretoria. É difícil, são muitas pessoas diferentes, pensando diferente, com propostas diferentes. Mas, e que cada um tem o seu negócio que tem que ser doar para aquilo ali, né? Bruno, Armindo, ou tu morde o beiço e vai por algo que tu acredite, ou tu tá fadado ao fracasso. E o produtor rural tá fracassando muito nesse sentido. Ou vão ditar as regras pra você seguir, né? Exato. Eles não se defendem. Nós estamos sendo sugados pela mídia, por essas pessoas aí que tu falou, que ficam falando do agronegócio de uma maneira pejorativa. E cadê nós? Nós estamos trabalhando, ganhando dinheiro, trabalhando na porteira. Aí Ninguém a gente entra na parte de eu começar a fazer os vídeos. É isso que eu ia falar. Linka com essa parte aí. Como é que foi Vocês dois, vocês me conhecem. Vocês foram lá em casa. Eu pegava um buraco e me escondia, né? Pra não ter que falar, gente. Pelo amor de Deus, eu odiava falar. Só pra fazer um parênteses, né? A gente foi pra gravar uns vídeos. A gente tava com uma parceria na época com a DSM, né? E a DSM Tortuga e a CIA. E vocês foram uma das propriedades que a gente montou uma unidade de referência. E a ideia foi lá pra gravar um vídeo. E aí eu me lembro que a Francine já ficou bem no canal. A Raquel que vai falar, os vídeos... É a função dela. A função dela. Ela tá aqui pra isso. A comunicação é com ela e tal. E olha, eu tenho muito a agradecer vocês dois, porque assim, olha, a minha virada de chave inicial foi no Mosaico. Quando nós fomos apresentar, gente, eu suei as mãos, eu fiquei nervosíssima naquele momento. Foi assim, porque eu não tenho costume, nunca gostei de falar em público. Mas ali foi uma virada de chave pra mim, tá? De ter que falar em público. E aí... O Mosaico, né? Vou fazer essa... O Mosaico é um evento que a gente faz aqui no Rio Grande do Sul, já tá indo pra 5ª edição. E é com produtores rurais e tal, e vocês duas, né, foram contar a história de vocês lá no palco, falar bem um pouco do que a gente tá trazendo aqui, né? E a gente sabe do desafio para nós, que tá, de certa maneira, habituado a falar, já é um... Então, imagino, para quem não tá... 19 a 21 de julho, em Gramado, Eixo Serrano, de novo, mais uma edição. Estaremos então, todos lá. Isso, é maravilhoso. Mas como é que vai? Fala com o coração que vai funcionar. Ela não queria falar. É a verdade e vai sair. Ela não queria. E aí depois ela me olhava e dizia, mana, o que tu me meteu? Eu vou te matar, Raquel. E aí, assim, só vai. O que aconteceu? O que eu comecei a ver? Tá? Nossa, muita gente falando, a Anitta, a Bela Gil, falando absurdos do agro, né? A mídia passando uma imagem de senhores riquérrimos, poderosérrimos lá, donos de barões, né? Donos do mundo, entendeu? Né? Aqueles lá. Gente, tá, mas e eu? Eu tô aqui, eu tô produzindo, quem sou eu aqui? Eu tô onde nesse mundo, porque eu não tô em nenhuma das pontas. Exatamente, entendeu? Onde é que tá o meu dinheiro, né? Onde é que tá o meu dinheiro? O que sou eu aqui, né? E aí mas eu não falo, não gosto de falar, eu odeio falar em público, né? Tá, mas enquanto eu tô quieta aqui trabalhando, tem alguém falando por mim. E essas pessoas não estão sendo legais. Elas não estão trazendo a verdade. Entendeu? Ninguém tá trazendo a nossa história.
Todo mundo tá lá no ricão, né? E nós? Quem é que tá contando a nossa história lá que não somos só nós? Existe muitas e muitas pessoas que vêm dessa sucessão familiar, de famílias humildes que estão Famílias batalhando, mulheres, homens, né? Quem é que tá contando a nossa história? Né? Porque nós vemos uma família muito pobre, diga-se de passagem, tá? Eu até vou falar, a Francine vai brigar comigo, porque o nosso pai, eu sempre digo essa, ela debocha de mim que eu falo isso sempre. Gente, eu tenho muito orgulho. O pai sempre diz que muitas vezes, quando ele era gurizinho, ele comia passarinho com batata doce, porque eles não tinham que comer, cara. Eu tenho um orgulho. O problema não é isso, tá? O problema é que ela começa a chorar Ai, eu tô me controlando, já nem tô chorando hoje. É a história de muitos ali naquela região, né, gurias? De cara que dormiu embaixo da lona preta e foi lá pra trabalhar de mão de obra. O cara dormiu, né? Embaixo da lona preta, não tinha nada, e provavelmente história para de vocês, com arroz, e foi indo. Hoje o cara fez um patrimônio, criou família, fez tudo. Esse cara tem que ter medo, ele tem que ter receio, ele tem que se cuidar, ele não pode andar de carro novo. Ele ser visto como vilão, ser desrespeitado. Tu vai pra internet, tu vê a quantidade de absurdo que é falado, porque na internet ninguém tem filtro, né? Eu tenho um simples filtro, assim, que me rege, né? Eu vou ter coragem de colocar na internet, e se eu te encontrar cara a cara, eu vou ter coragem de te falar aquilo? Se eu tiver coragem de te falar cara a cara, eu posto ali. Agora, se eu não tiver coragem, eu mantenho pra mim. Eu tenho muito orgulho e aí eu vejo disso, sabe? Esse tipo de gente criticando, às vezes, uma história do meu pai sem nem saber. A da nossa família, dos irmãos deles, eram 5 irmãos. Gente, eles vieram paupérrimos pra Bagé. Com perdão da palavra, mas como dizia, com uma mão na frente e outra atrás. E olha que eles cresceram. Cara, eu morro de orgulho. Meu pai é muito foda. Ele pode ter o que ele quiser hoje. Graças a Deus, se ele tem um bom carro, se ele tá passando um mês no Nordeste, ele é minha mãe agora, eu me sinto extremamente orgulhosa. Cara, quisera todos tivessem conquistado isso na vida, meu. Cara, ele é muito bom, ele estudou técnica séria. Os irmãos dele é a mesma coisa. Nenhum teve oportunidade de estudar, de ser alguém na vida, ou que fizeram. Aí as pessoas vêm criticar. Mas vai te sossegar, vai trabalhar. É ou não é? Outra coisa que eu vejo também que é muito carente. Por exemplo, eu quando comecei na sucessão, tinha muitas coisas que eu não dominava, né? Que tu não aprende na faculdade. Esse é um ponto legal que a gente conversar. O que foram os principais desafios, assim, que vocês enxergaram? E como é que foi o processo? Você já estava trabalhando junto e aí teu pai simplesmente chegou, o pai de você chegou já... Eu preciso parar. Ou chegou a hora de vocês assumirem. E como é que foi esse processo? Já tava lá, a Raquel veio pro negócio, como é que foi? A gente olhou e disse, vamos. As gurias não tem 50, tá? Não é aquela que eu fiz que elas estão assumindo. Claro. Mais cedo, a gente olhou e disse, vamos bocar. Vamos bocar. Literal, assim. Vamos bocar. Vamos, então vamos. Porque a gente sempre foi muito amiga, Traduz né? o vamos bocar, porque você só de Bagé e não acredito. Essa nem eu sei traduzir. Não sabe essa aí? Você tem que traduzir. Vamos pegar, vamos ir, vamos topar, vamos encarar. Vamos bocar isso. A gente olhou e disse, vamos, então vamos, entendeu? Não, ele chegou no sábado no apartamento. A Alice era bem pequenininha, eu com o bebê no colo. A Alice acho que não tinha nem 1 ano ainda. E ele disse, ai, gurias, eu tô pensando em me aposentar. O Felipe já tinha arrendado a área dele de lavoura. Ele não estava mais com lavoura, mas ele ainda tinha pecuária, né? Que ele tocava. Ele e a Francine, que trabalhava como... veterinária. Peão campeiro, Palpa severino, faz tudo, entendeu? Era Palpa tudo. toda obra. E aí, ele chegou um dia pra nós, lá no apartamento, e disse assim, bah, gurias, eu não tô querendo mais tocar. Eu não quero, eu tô cansado, eu quero dar uma aproveitada na vida, eu e a tua mãe. Eu já tô com 63, ele tinha na época. E eu quero dar uma descansada. Ou vocês querem pegar aquilo lá e assumirem vocês e tocarem, ou eu vou arrendar tudo pra soja. Bem assim, mas curto e eu grossa. acho uma judiaria, né? Colocar aquele gado todo lá, ter que vender tudo, né? Mas vocês que sabem, né? Vocês que sabem. Mas, né? E aí a gente se olhou e falou, vamos bocar a Francine. E aí, não, tipo, simples assim. Tu fazia... Eu sei, eu era sempre engenheira agrônoma, eu trabalhei... ajudava. Não, lá fora não. Eu sou engenheira agrônoma, eu trabalhei 4 anos no IRGA, lá em Bagé, e depois eu trabalhava com projeto agrícola pro Banco do Brasil, pro Sicredi, pro Banrisul. Eu tive um escritório de agronomia, e nessa época, quando a Alice nasceu, eu fechei o escritório. Não foi quando a Alice nasceu, foi A Alice era bem antes da pandemia. Claro que era, foi 2020. Pronto, vamos brigar aqui agora. Não, enfim, tá. E aí a Alice era pequenininha. E eu, quer saber de uma coisa? Vamos lá.
E fomos, e foi assim, tipo, bem natural, entendeu? A gente errou um monte. A gente errou um monte. A gente não tinha dinheiro, né? Que fique bem claro, né? Porque nós éramos arigó, éramos pobres, não tinha um centavo no quê? Eu era assalariada, gente, eu ganhava uma miséria, a Raquel também não tinha dinheiro. E aí o pai disse, o caixa é meu, vocês que vão ter que começar do zero. Só que já tinha funcionário. Como é que paga a folha? Como Já é que sai devendo. Aí a gente pegou, não, a gente pegou o financiamento. A gente pegou financiamento, Pra claro. começar, a gente pegou o E aí a gente não financiamento. dormia à noite, porque, né, a gente não tinha acesso a um dinheiro, eu pelo menos não tinha acesso a dinheiro grosso, né, Sim, pelo na CPF, minha posse, tudo, no meu aham. compromisso. Aham. E aí chegava de noite, oh meu Deus, e fuma cigarro, e meu Deus do céu, e como é que a gente vai pagar Gente, isso? eu não fumo, que fique claro, isso aí é dela. E como é que a gente vai pagar isso, meu Deus, mas eu vou me endividar, daí nós vamos fazer o quê? Vamos botar o nome do pai no lixo, que sempre preservou tanto pelo nome, nós vamos Angústia, acabar. que todo filho Insegurança. Mas e aí nesse Tem todo processo cara o pai, do negócio. o pai de vocês foi tutorando vocês? Como é que foi? tem. Mais ou menos. Mais ou menos, foi mais meio... ou menos, mais Tipo, ou tô menos. cansado agora. deixa- Só as te grandes vira. decisões, não, as grandes decisões nós tomávamos, tipo assim, a gente ia comprar uma carga de ureia que custava 60 mil reais, nós não assumíamos o risco sem conversar com ele, olha, até porque, tipo, Esse do o tempo da caixa- ureia barata, hein? É, eu ia falar, mas onde é que tem... o pra ver? caixa lá da propriedade era dele, mas o casco também. Então, os animais que nós íamos engordar e vender pra pagar aquela ureia, era dele, o casco é dele. Nós Então, arrendamos o casco. nós arrendamos. Mas são decisões que tu só toma, né? Porque com certeza, como, a não ser que vocês são uma exceção muito grande, mas é aquilo que tu tá de fora e tu tá dizendo, por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Por que não... Manda aquele cara embora, faz não sei o que lá. Cara, a hora que tu tem que fazer isso que tá no teu, é diferente. Fala do Aí questionamento. tu segura, aí tu pensa. A Francine fez isso ontem e vinha me falando da repercussão entre ter uma fazenda bonita e uma fazenda lucrativa. Fala, Francine. Exatamente. Tipo, de nada adianta, né? Tu ter. Quando eu tava lá, que eu não tomava conta da propriedade, pai, por que tu não faz um galpão novo? Pai, por que tu não faz uma casa, uma cocheira bem linda pros cavalos? Bah, pai, mas tá deixando cair. Aí quando a gente assumiu. Eu acho que a gente não precisa gastar com esse tipo de coisa, né, Raquel? Eu acho que a gente pode investir no campo. Quem sabe a gente coloca um adubo, quem sabe a gente faz uma pastagem diferente pra gente engordar a vaca, porque daí a gente vai, Pensar no a gente vai negócio, ganhar, mas Óbvio. entendeu? Tipo, não A adianta. casa bonita não vai te rentabilizar, não vai... Cara, eu adoraria ter uma casa, minha casa lá fora, nossa casa lá fora é um chalé. Eu adoraria ter uma casa de alvenaria de 200 metros quadrados lá fora, a gente mora num chalézinho bem pequenininho. Mas assim, o chalézinho não vai me dar um pila a mais. Muda As a pastagens prioridade, eu muda vou- o... Claro, a gente tem que ter o conforto, Claro, né? Eu mesmo, claro. todo mundo me pergunta, mas tu fica... Acho que as pessoas pensam que eu tomo banho de bacia todo dia. Lá não, peraí, também não é assim, né? Não é tanto, né? Eu tenho meu ar-condicionado, eu tenho internet, eu tenho Conforto básico, todos nós isso é temos. isso é um parabólica, Netflix, tudo. porque essas coisas mudaram, né? Porque antes o pra fora, tudo que não prestava ia pra fora. Uhum. Era ruim ir pra tudo fora. que era ruim ir pra Era fora. ruim ir pra Como é que tu vai cativar os teus filhos ir pra fora se pra fora não tem internet, não tem televisão, tudo é ruim, Por passa isso trabalho. que eu digo, Eles têm que ter tudo do... Tu tem que cativar. Tem que estar bem. Nós temos todos os confortos tem que- hoje em dia, Tu tem que, né? tá, Mas tu tem temos. que ter conforto. Claro, né? Tá dentro de uma Aham. construção, mas tu tem que passar bem. Sim, E senão isso, que isso é graça uma vai ter. mudança, né? É uma mudança disso. Aconteceu nos últimos anos. Porque não... Não, Lá fora nós passamos muito tempo, não tinha luz, tomava Mas banho, até tinha que pouco esquentar. tempo, isso da época. Assim, Às vezes acontece, da televisão, né? bateria. Televisão preto e branco, a bateria. Então, Às vezes acontece. Acontece seguido, na verdade, né? Da gente ficar sem luz lá e ter que rolar uma bacia, né? Esquentar uma aguinha lá e vai. A bacia ainda rola. Mas, O que eu quero dizer pra vocês é que a gente adoraria fazer tudo do lindo, maravilhoso. Eu adoraria reformar, construir um galpão, que faz horas que a gente se namora pra fazer um galpão novo lá fora. Mas, guris, a coisa é muito justa. Sim, É sim. muito justa. Ou tu traz a coisinha na ponta do lápis pra te ter algum lucro daquilo, e o nosso lucro ainda não chegou o que nós merecemos, esperamos, ainda não chegou. Nós estamos numa caminhada. Claro. Ou tu ajusta os ponteiros, ou abandona e arrenda pra soja e faz outra coisa, porque não vai dar mais certo. Não adianta, a pecuária não faz milagre. Quem acha que vai ficar rico com a pecuária, esqueça. E tu tem um super atrativo que é o arrendamento para soja. Ali na nossa região, tu não acha mais área pra pecuária pra arrendar.
Tu quer, tu não acha, é só soja. Então, assim, ou tu cresce a tua pecuária na vertical, anotando tudo nos papelzinhos, né? Assim, as nossas reuniões são do papelzinho ainda, a gente não é adepto de planilha, a gente já tá nos papelzinhos, é um erro nosso, mas ainda estamos. Ou tua pecuária cresce assim, tu no papelzinho regulando, e quando der um caixa folgado, a gente faz do galpão. Por enquanto, nós estamos priorizando o que vai nos dar lucro. O que vai nos dar lucro? É um negócio. Pastagem, adubo, qualidade de gado. Hoje a gente já tem com muita capacidade da Francine. A gente tem uma genética de extrema qualidade. Ela está investindo bastante em ATF. Então a gente tá priorizando isso. Coisas que vão dar. Ou um touro e ATF. A gente chegou, a Francine fez conta, que hoje para nós, IATF é muito mais negócio. Tá? Então, mas é um investimento. E para nós. Sim, claro, sim. Eu sempre deixo isso muito claro, Sim. porque cada propriedade é uma propriedade, não né? tô julgando que Não- isso seja parâmetro pra ninguém, Não tá, adianta, pessoal? Guris, você sabe mais do que eu, né? Vocês lidam com inúmeras propriedades. Não adianta vocês quererem fazer a mesma coisa lá em casa que vocês fazem lá em Santa Vitória. Não existe, né? É realidade diferente, né? As famílias, os Pessoas diferentes, pensamentos pensamentos diferentes. completamente diferentes. Então, cada um é uma maneira de pensar, né? E voltando para a parte da pecuária, nós nos demos conta que, por exemplo, o nosso pai, ele não sabia se a pecuária dele era lucrativa ou não. Porque era um bolo só. Era Os lavoura e pecuária, né? E a maioria das pessoas Chega no assim. final do ano tem dinheiro, tá beleza. Então, Exatamente. E aí, a tua certo. pecuária, ela tá dando a tua pecuária, ela tá dando dinheiro realmente ou ela é um depósito de dinheiro para a agricultura? Né? Essa pergunta a gente tem que se fazer. Nós descobrimos hoje, graças a Deus, a gente tem uma pecuária lucrativa, mas muita gente nem pensa na pecuária lucrativa. Tem mais um depósito de dinheiro ali, né? Isso tem que mudar também, né? E aí vou entrar num tema polêmico, que aí quero ouvir de vocês. É porque eu sou polêmica, né? A gente tem que tirar alguma coisa dessa A gente conversa nem pro nosso percebeu. proveito, né? Percebeu isso aí. A gente discute muito lá em Bagé, muito sobre a entregação lavoura-pecuária. O papel do arrendatário e o papel do proprietário. Eu não tenho medo de falar, porque honro o que eu falo, que na nossa região, ainda o pecuarista é mais extrativista do agricultor do que parceiro. O parceiro é o contrato. É o contrato de parceria para beneficiar o imposto de renda. Tá? E eu mato isso no peito porque eu sou filha de agricultor. Embora hoje eu trabalhe com pecuária, meu pai seja pecuarista, mas eu venho das entranhas da agricultura. E eu não enxergo essa integração. Eu não enxergo. Agora, esse ano, guris, a gente passou uma seca e eu não tenho vergonha de dizer isso e mato no peito quem for quiser me bater de frente. Porque esse ano a gente teve uma seca muito grande lá na nossa região. Então, teve municípios ali de Aceguá, Olha Negra, Candiota, que os guri colheram 8 sacos. 10 sacos. E teve um amigo meu lá de Bagé que chegou nos acertos dele, colheu acho que 12 na área. Chegou na hora de acertar com o proprietário da terra. Bah, seu fulano, eu colhi tanto, sei o que. Tá, mas você não esquece do meu, né? Porque eu vivo disso. E ele vive do quê? E aí? Então, essa é uma discussão muito ampla. E como que a gente faz isso, guris? Como que vocês podem me auxiliar? Como é que a gente conversa isso? O pecuarista deixar de ser extrativista da terra. Eles ter adubo, quem é que bota? Adubação de sistemas. Entende? A gente ainda tá tentando, né? Fazer isso. A parte fácil eu vou deixar pro Armindo, tá? Eu vou explicar difícil, mas eu acho que vem assim, a pecuária tem um recorte nela que ela é muito mais, a palavra da moda, resiliente, né? Ela aguenta muito mais, digamos assim. Então, o cara não quebra com pecuária de um dia para o outro, numa seca, num 2 anos, nos 3 anos. Ele vai perdendo patrimônio, ele vai baixando o poder aquisitivo dele, ele vai vendendo o bicho mais magro, o bicho mais velho, ele vai comendo a cola, comendo o casco. E vai... A agricultura, tu quebra numa safra. Se tu errou, se tu teve seca, ou se tu errou a mão, tu perdeu, enfim, entrou alguma... Tu quebra, tu te endivida na segunda tu já fez pedalando, na terceira já era. Então, a pecuária não. Então, a pecuária, ela te deixa não investir, ela te deixa ser mais extrativista. E é o nosso cultural, a nossa pecuária vem da cultura, falando do Rio Grande do Sul, né? Ela vem muito forte. Ela já é bem diferente quando tu vê a realidade do Mato Grosso.
Quando tu tem o cara que já vem com outro perfil e tá fazendo uma pecuária, que lá ele tem que investir. E aí a gente tem o que é bênção para nós é o mesmo lado nos conforta. O campo nativo, que é uma bênção para nós que tá de graça, nos deixa ser mais tranquilos. Aonde tu tem que implementar uma pastagem, uma tropical, que tu tem que colocar, tu tem que saber usar ela, porque senão em 2 anos tu não tem mais, tu tem que fazer de novo. Então, tu vem com uma outra cabeça já. Com outro pique. Com outro pique de investir. Claro. Se tu tem que... Você sabe, a soja tem que fazer hoje, não é? Semana que vem vou ver então lá se eu compro. Não, já foi. Já foi, se tu não tá todo programado. E aí tu começa a entrar nas relações, que é um choque cultural. Aí na região de vocês, que é o gringo, como tu fala. E aí tu pega o pelo duro. E aí eu falo porque eu sou pelo duro, sou de lá. Então tu pega, e eu falava aqui a mentalidade com que tu é criado. Então assim, vem choca. Eu tava ali tranquilo, agora tu veio, te vira. Quer plantar e tu é bom. E aí imagina que tu entra no meu negócio, que aquela terra é minha, que era do meu pai, que era do meu avô, que era de não sei quem. E eu sou, né? Eu já tava ali, tu vem e aí tu começa a prosperar ali dentro. E ganhar mais dinheiro que eu. Entende que tem um choque. É uma relação meio rival, né? E aí, total. Péssimo. E eu nem vou entrar na parte técnica. E aí vamos pro recorte do arrendamento. Cara, eu te arrendo, é 10. Se tu colheu 5, desculpa a palavra, mas foda-se tu. É isso aí. E aí tem um outro problema, né, que é o que a gente sabe. Cara, é 10. Aí diz assim, eu não vou mais 10. Tem um do lado que abriu a boca, pagou 11, óbvio, 12, 13. Óbvio. Então, o mercado, ele se regula muito por isso aí. Cara, isso é péssimo. A gente tem problemas direto lá na Agricampanha por causa disso, lá em Bagé. Ele é... Isso é ruim pros dois, porque ele não é parceria, ele é predatório, né? Eu quero que o cara que esteja do meu lado... Você vai, que adequação de sistema, que nada. Então, tu tem que pegar gente muito evoluída, tal. Aí o Armindo, o quanto isso ajuda um outro, eu deixo pro Armindo, esse que é fácil. Mas em relação a grande questão até da integração lavoura-pecuária, a gente vê que o pessoal tem muito preconceito com a integração, porque, de fato, uma integração ela não acontece. A integração, conceitualmente falando, é uma relação ganha-ganha para os dois lados. Hoje já se tem dados comprovados que uma lavoura que sucede uma pastagem bem manejada, com animais bem criados e tudo, ela produz mais. Na casa de 5, 8, 10, dependendo da lavoura de milho, até 20% a gente pode conseguir. Fazendo a mesma coisa só pelo fato de ter animais numa passagem de inverno. Bem manejados. A grande questão é que o lavoureiro hoje tem muito preconceito com o gado porque não existe uma condução correta. Rapada, boi pesadíssimo, bota até touro nas lavouras, não investem. E detalhe, a gente bate muito pelo fato assim, por que tirar o gado em setembro, por exemplo? Por que não leva? Porque o cara não consegue nem dessecar. Porque quando vai tirar os animais, ele traz tudo que tem de bicho, rapa tudo, entrega só o chão. Desmancha um pulverizador pra aplicar no e aí o cara tem de casco. Nem sei o quê. Aí o cara tem que tirar o gado antes pra poder crescer um pouco, tem um mínimo de folha pra daí dessecar. E aí já atrás do plantio, tu às vezes tem uma janela de plantio curta, tu já não consegue vir naquela janela. Mas só fortalece o que o gado é ruim ou que a lavoura é ruim. Exatamente. Bruno, lá a nossa discussão é não existe os dois ganham, né? Tem alguns produtores lá dentro que eu defendo a Agricampanha e defendo as coisas que eu acredito, por isso que estou lá, que eu acredito que aos poucos, e aí estão as entidades, estamos nós todos aqui, botando a cara a tapa, porque eu sei que eu me exponho, vocês se expõem, todos estamos nos expondo aqui, falando desse tema delicado, porque é muito delicado, mas cara, se a gente não chegar e abrir as coisas, jogar no ventilador, e cara, será que não é mais justo a gente trabalhar só sobre porcentagem? Já tem alguns produtores que estão trabalhando assim lá em Bagé, ou... vamos trabalhar com um sistema como um todo? O que a gente vai fazer para melhorar isso? Abrir mentes. Na verdade não deixa de fazer parte do mesmo negócio. Os dois estão no mesmo negócio. É o mesmo negócio. Então, eu brinco assim, a relação ela tem que ser igual um aquecimento de jogo de tênis. Vocês já viram? Que o jogo de tênis é um jogando a bola pro outro, assim. E é um arredondando pro outro. Não, dando um pau no outro. Não é a competição, é um arredondando a bola pro outro para fazer o... E essa tem que ser a relação. Se quem conduz a pecuária maneja bem os animais, vai ter só benefício por isso, o resíduo vai ser bom, a lavoura que vem na sequência tem uma boa palhada, tem uma boa produção de raízes, vai produzir mais. Todo o adubo que é feito ali, a gente tem uma parte boa da agricultura que é a construção de fertilidade do solo, que é uma pastagem completamente diferente que vem na sequência. Então, as duas vão ganhar. A agricultura com toda a questão financeira, a facilidade de crédito para melhorar a condição do solo, para uma pecuária que vem na sequência é muito boa, e a pecuária bem manejada melhora a condição para a agricultura que vem depois. A relação é essa que tem que ser trabalhada. Os dois têm que trabalhar bem no negócio para que as duas culturas ganhem.
E eu Nós te já digo- temos cases de sucesso no estado, né? O problema é nós comunicarmos essas cases, porque muitas vezes, eu sei porque eu já fui em dia de campo, tá? Onde se mostrou algumas dessas cases. Por exemplo, o produtor tem integração lavoura-pecuária, mas ele tem mais 4 mil hectares de campo. Tá, e integração lavoura-pecuária, ele não precisava daquela área, entendeu? Agora, numas áreas menores, como é que tu faz uma entrelação lavoura-pecuária saudável? Eu acho que a gente tá evoluindo, já se vê muitos cases desses, a gente já tá vendo. Acho que tem que ir mais e mais e mais, porque a nossa região é disso. E aí, eu volto lá nos valores que tu começou no começo. A nossa região, ela tem a pecuária nesse sistema. Então, dizer, não, a partir de agora não tem uma... dificilmente vai ter uma agricultura de inverno, coisas que entram. Então, tu vai ter que saber lidar com aquilo, porque é cultural de lá, tem, e é também do fazendeiro, né, do pecuarista com o lavoureiro. E aí tem dentro das polêmicas, tem uma coisa, crise não é boa, mas a crise ajuda a regular o mercado. Essas crises que nós estamos vendo quando geralmente vem com seca, porque elas não têm sido de preço, elas ajudam a regular o mercado. Então o cara vai repensar, o cara que colheu 12, ninguém quer que ninguém, óbvio, colha 12, mas esse cara que colheu 12, diz, cara, eu colho 12, eu paguei 12, a cada 5 anos eu colho um ano desse, ou 2, eu não posso pagar 12. Bom, então talvez eu não possa ter 1.000, eu tenho que ter 500. Pois mas aí isso regula muito, só que a gente sofre muita inflação do pessoal que desce. Que estão acostumados a pagar lá em cima 20. Ele chega lá e quer pagar 12, 15. É muito complexo. Claro, isso muito complexo. Não é uma... Eu tô abrindo isso porque é uma dor. É uma dor nossa lá dentro da Agri-Campanha. É uma dor que eu carrego. Vou fazer um adendo como pecuarista, tá? Por exemplo, tem muitos, além da terra, né, de se beneficiar na integração lavoura-pecuária, tem todo um extra por trás. Tipo assim, quantas vezes, Raquel, eu vou falar do meu cunhado, né? O meu cunhado me emprestou trator, plantadeira, entendeu? Trilho, 300... Pulverizador, o autopropelido, Gente, é o pecuarista que tem um autopropelido de 1 milhão na propriedade? Nós não temos condições de ter isso. Quem é que nos empresta para a nossa pecuária evoluir? O meu cunhado que lida com a coisa. E nós ajudamos de vez em quando antes. Agora ele até começou com uma pecuariazinha também. Mas antes era uma vaca aqui, uma vai, entendeu? Para comer. É uma troca. É uma troca, entendeu? Todo mundo se beneficia. E provavelmente o Felipe vai ser um baita pecuarista. Porque ele já vem com a cabeça, vem com o tal do mindset desse lavoureiro, de investir, de tocar. E ele vai fazer a pecuária andar. Porque se ela não andar, ele diz assim, cara, bota essas vacas, né? E o preço da terra ajuda a regular isso aí também, né? Quando esse preço dispara, se tu pegar um hectare de terra hoje em Bagé, 45, 50 mil? Mais, 60? 60 mil reais. Não muitos anos atrás, 3, 4 anos, valia 20. Então hoje triplicou, quadriplicou, e isso faz o quê? Cada vez mais difícil comprar terra. Então eu tenho que cuidar mais de onde eu tô. Então eu tenho que começar a investir em fertilidade. Se eu não chegar pro cara que tá ao meu lado e dizer assim, vem cá, nós vamos junto, nós vamos quebrar os dois. Exatamente. Bruno, é muito lindo no discurso, né? O pessoal nos diz, vocês são os teus... no discurso ele é lindo, mas ele é no discurso uma vez, no discurso e a atitude, né? Vai abrindo as cabeças. Essa teoria. Se quem estiver nos ouvindo hoje no podcast tentar analisar, tentar fazer uma melhor análise do seu negócio e daqui a pouco olhar para o agricultor como um parceiro, tentar discutir, negociar uma parceria de verdade, né? De verdade, não uma parceria no papel. Eu vou ficar feliz. Se fizer uma análise. Porque eu já conversei com vários amigos meus lá que dizem pra mim, tia Raquel, nem tem gasto nisso, isso não existe. Mas, eu acredito que possa existir. E assim, é uma relação dos dois lados. Os dois lados tem a abrir, porque tem esse lado e tem o cara que é o proprietário, que às vezes quer fazer a coisa correta, e também tem um agricultor que acha que tá sempre... que ele que tá botando dinheiro ali, ele que tá correndo o risco do negócio, que ele tá investindo numa área que não é dele, então ele acha que ele tem que tirar alguma coisa daquilo ali também. Que também tem o outro lado. Cara, foi tu que escolheu arrendar. Foi tu que escolheu pagar 12. Foi tu que escolheu pegar a área em setembro e largar... É teu. Tu risco. poderia estar fazendo outra coisa. Só que o que eu acho... Tem que achar... É uma relação. É os dois lados. É uma troca. Eu acho que tem que tentar olhar com outro olho, né? Com outro óculos, assim. Todo mundo vai olhar do céu. Sabe por quê? Porque eu acho que no As momento janelas, que a como diz gente... cada um olha da No janela. momento que a gente começar a tentar olhar o negócio de uma maneira mais leve, discutir, cara, é um problema, é um impasse, não venho ser hipócrita que não é, porque é lá em Bagé, em Dom Pedrito, em Lavras, naquela região ali, no estado inteiro, esse problema. O que eu vejo? Cara, olha a irrigação.
Quem é que vai botar um pivô numa área arrendada? Se não tiver um grande parceiro ali. Cara, quanto a gente tá deixando de perder, deixando de ganhar com pivô? Quem é que vai se animar a botar um pivô numa área arrendada? Cara, no momento que os dois querem voar, bueno, é meu parceiro, eu já vi que o cara é bom, daqui a pouco vale eu investir no arrendamento. Porque, assim, grande parte dos produtores lá de Bagé, eu falo de Bagé, nossa região ali, então, muitos ficam 10 anos na área. Daqui a pouco eu arrendo, faço um contrato de 10 anos, boto um pivô, cara, aumento a minha percentagem de lucros, porque daí ele vai colher mais no pivô, vale o investimento pra mim, e ele faz um contrato de 10 anos. Sim. Cara, os dois voam. Voam. Tu tem pastagem no cedo. Tu tem uma sala, uma casa, tu quer arrendar pra quem... Tu tem certeza que tá bem, que vai conseguir te pagar o teu aluguel sempre? Ou tu quer arrendar, ou tu quer alugar a tua casa para o cara que não tá bem, ou aquela loja que ele vai botar lá não dê certo? Tu deveria querer dar condições para aquela... Vamos pegar um aluguel comercial, para aquele cara que bota o negócio dentro daquela tua sala comercial, prospera o negócio dele, porque ele vai ter que pagar bem e nunca vai atrasar, e vai andar tudo bem, talvez ele abra a segunda loja, talvez, sei lá, né? Voar. E tu pode aumentar até o teu... É isso. Todos vamos voar juntos. O meu sonho, a minha utopia é essa, que todos voem juntos, tem entendeu? Ganhar, né? Não precisa só um lado ganhar, todos podemos ganhar, né? De todos os lados. Mas eu acho que junta as duas coisas. Tem essa questão do pecuarista, do lavoureiro, e tem uma questão cultural também, que é um pouco da Mas isso vale para todo estado, né? Exato, cara? exato. Falando, todo Tô estado falando mas a relação. Eu quero, desculpa, eu te cortei, mas é o tirar do... Não é só em Bagé. Não é só verdade. É no Pedrito, é Pelotas, é Coraí, é Rosário, todo. É aqui e é lá na outra parte onde a gente anda. É no norte onde a gente anda. É assim. Eu sei que é polêmico, mas eu sei também da qualificação profissional de vocês e o quão bom vocês são nisso, de poder de convencimento, de persuasão, e não por achar, mas por qualidade profissional mesmo. Então eu coloco isso que hoje é uma das nossas maiores dores lá na nossa região. O produtor sabe trabalhar, ele sabe fazer. Só que às vezes essas entrelinhas se perdem muito. A gente atua assim em duas frentes, que é às vezes a parte técnica, como o Armindo estava falando, que é isso no dia a dia, de fazer o planejamento, de organizar o sistema, e também ter atuado muito na mediação. O cara vai fazer um contrato, o cara senta aqui e vamos conversar. Não como advogado, óbvio, mas assim, cara, por que tu tá querendo isso? Tu tá apertando o cara aqui, ali. Então faz assim, ó, pede um saco menos e pede pra ele te dar o adubo aqui. Ou te dar aplicado aqui porque tu não tem máquina. Ou mas aí eu vou ganhar menos, essa né? Conversa. É um saco... Cara, esse saco menos, se o cara te antecipar em 30 dias, tu conseguir fazer antecipar em 30 dias a tua pastagem, tu tirou 3 sacos. Ou se tu usou por 30 dias, tu paga... Tu usou 30 Hoje, mais. 30 dias, a conta ninguém faz, né? A gente tá dando até o treinamento de lavoura de carne agora, e a gente sempre fala, são 3 coisas que gerem o ganho de uma pecuária. Primeiro é ganho médio diário, quantos animais ganham por dia. Segundo é a taxa de lotação, quantos animais tua pastagem sustenta. E a outra é tempo de utilização. 30 dias de pastejo de uma área hoje, o fato de entregar 20 de setembro ou entregar em 20 de outubro, são mais ou menos hoje R$ 1.200 de faturamento bruto, que é 60% de um investimento na pastagem. Depende da pastagem, é 100%. Em 30 dias tu paga o teu investimento, pelo fato de manejar bem a pastagem e entregar uma pastagem boa. Nós estamos gravando aqui finalzinho de maio, né? A gente já pega as fotos e vê aqui. Tem um monte de gente que já tem pastagem, já tá com gado. E tem cara que ainda nem... podia ter entrado 30 dias antes, né? 15 dias antes, 20 dias antes. Então tem muito tempo. Então é uma conversa, Gris. Eu sei que eu tô sendo até peituda, com perdão da palavra, que peitudo em Bagé não é mulher peituda, tá, pessoal? Peitudo em Bagé é de chegar e falar o que precisa, é sinônimo de coragem de falar isso, porque é as dores. Vamos ser realistas. Claro. No agronegócio, isso é uma dor muito grande que a gente tem, entendeu? E pra nós, essa conversa tem que ser feita. E pra nós, como técnico, isso também é, porque eu tô há sei lá quantos anos falando dos benefícios da integração lavoura-pecuária, e aí tu começa a procurar os casos de que realmente funciona. Tu conta nos dedos, ou pessoas... Tu começa a contar. E aí, ontem eu tava no treinamento e uma das perguntas foi, tá, mas e a compactação de solo? Não tem problema do meu gado compactar só? Tipo, isso pela pesquisa já é consolidado já há quase 15 anos isso. Exatamente. E ainda se discute esses problemas. Por quê? Porque tem o mau manejo envolvido. Mas e aí entra, vira e mexe, cai tu na comunicação. Eu tenho que dizer assim, cara, tem problema de compactação. Se tu fizer mal feito, vai ser uma. Mas se tu plantar mal feito, vai ser uma. Se tu criar mal feito, vai dar M. Tudo que tu fizer mal feito, vai dar. Tem, se tu fizer mal feito. Talvez os casos venham do mal feito. Mas então, se as relações forem boas e todo mundo entender, a integração vai fluir bem. Os dois vão ganhar dinheiro, pros dois vai ser bom. Sim, nós temos alguns cases de sucesso lá em Bagé, que eu admiro, né, que estão dentro da Agricampanha, e
algumas vezes a gente faz essa troca dentro do grupo ali da Agricampanha, a gente sabe que tem algumas pessoas que estão fazendo isso, mas, guris, é uma minoria. Uhum. E tem muitas pessoas com uma cabeça muito engessada, uma cabeça muito formada, arrendamento adiantado. E aí, como é que tu vai mexer em arrendamento depois a pessoa já tá recebendo adiantado? Como é que tu mexe nesse contrato depois? Tu não consegue mais mexer. Entendeu? Então, Sim, assim, ó, sim. é Não é um simples. entrave. Não é Ah, simples, ah, ah. Bruno, mas eu trouxe isso pra conversa para que todo mundo saiba que isso existe e que todos os técnicos, pessoas que querem fazer mais, estejam alinhadas com isso, que isso existe, precisa ser discutido. Né? Isso precisa se trazer pra mesa. Isso tá dentro da realidade do negócio, né? E tem pontos que é isso que faz o dia a dia. É isso É que... difícil falar, é difícil assumir, mas... E muitas vezes agora a gente tem até o foco das conversas, elas vão indo muitas vezes para outros lugares, né? Nós estamos sendo obrigados, eu volto no começo, nós estamos sendo obrigados a discutir a questão ambiental. Não que não se fizesse isso antes, mas parece que é só isso agora. Mas não tem todo o resto. Não, tem todo o resto. Eu tenho que fazer todo o resto bem feito, eu tenho que passar por esses... Eu tenho seca para enfrentar, eu tenho custo de... Eu tenho um monte de coisa. E tem esse outro também. Mas a nossa conversa muitas vezes sai para um lado e os caras parece que estão... Porque alguém colocou essa pauta para ti e tu abraçou esse mico e agora tu tá tendo que discutir sobre isso. É bem isso. Mas volta um pouquinho também dessa questão de comunicação que a gente tava falando. E aí, queria só para nós... Isso, boa, vamos lá. Como é que tá sendo a tua parte das redes sociais? Você falou que começou como um desafio, tá? Se eu não falar, outras pessoas vão falar por mim. E aí, como é que deu o clique? Ou você fez um vídeo, estourou? Como é que foi essa? Armindo, você polêmica também, porque a gente adora uma polêmica, né? Não tem Não como, é uma polêmica, não tem né? como sair, né? Não tem como. Mas eu fiz um dia, eu tava analisando, tava dando eu não sei, a entrada, a chamada da novela. Né? Eu nem assisti a novela, na verdade. Pra te falar, eu não assisti um capítulo da novela. Mas a chamada da novela... Como é que é o nome daquela novela? Terra e Paixão. Terra e Paixão. Aquela Tá? Onde... Não, eu não assisto, tá? Ela que me falou isso, eu gravei Não, isso. é que... Essa eu não assisti nenhum capítulo. Eu disseminei essa ideia por todo mundo, entendeu? Eu já chego aqui criticando, entendeu? E aí, o Tony Ramos... Né? Tá lá o Tony Ramos, poderosíssimo Tony Ramos, né? E daí foi nisso que me deu o estalo. Gente, cadê Tony Ramos que não tá aqui, entendeu? Esse Tony Ramos é o dono do mundo lá na novela. Mas, e eu, entendeu? E eu tô aqui, eu tô fazendo. E aí eu criei um vídeo, né? E foi super legal o vídeo, porque eu montei com imagens que eu tinha. Eu fui pra beira da barragem, escrevi o que eu queria, o que eu tava sentindo, gravei no gravador, coloquei no vídeo, que eu não sabia editar até então, nunca tinha editado um vídeo. Do nada, fiz aquilo ali, postei, deu super certo, né? Daí eu... Super certo, teve 300 mil visualizações, não, menos exagerada, não foi tanto exagerada, assim. Nada. Tem não foi, minha filha, não foi tanto, a Alice tá no vídeo, gente, eu olhei a quantidade de visualizações, meu Deus, não, criança só tá em tudo umas que é vídeo. assim, que pra ela já sou uma superstar, assim, ó. Claro, não, calma, dá uma ótima. segurada, tá? Aí, eu... Não, aquela não dá assim... Ai, eu já me desconcentrei, já me perdi a linha de raciocínio. Tá falando que gravou o vídeo, sentiu lá, fez o texto, gravou e tal. Fiz o vídeo, tá. E aí eu vi que teve, né, bastante sucesso, porque teve muita gente que se identificou com aquilo ali, entendeu? Que realmente, e é real aquilo ali, tipo, todos os nossos amigos, na verdade, são exatamente parecidíssimos com a gente, entendeu? E aí, tá, daí eu recebi o contato da Pecuária Brasil, tá? Que é uma página que tem muitos seguidores da pecuária. Eu acredito que é a página do Instagram que mais tenha seguidores. Acho que é 1.600.000, uma coisa assim, né? 1.300.000. Tô falando. Né? E aí, que tipo assim, não se tem um nicho hoje para... Eu não me sinto representada. Entendeu? Eu vou entrar na polêmica, né? Eu sou mulher, eu gosto de me arrumar, eu não sou masculinizada, né? Até lá fora ando de bota de bombacha, né? Mas eu gosto de ser mulher, eu gosto de ir pra cidade fazer minha unha, fazer meu cabelo, me maquiar. Eu ando maquiada todos os dias, não é por ninguém, é por mim, entendeu? Porque eu gosto real disso. E cadê? Quem é que tá me representando nesse meio, que é produtora também, que tá tentando fazer o certo? Porque a maioria das pessoas, e não é um preconceito, quer dizer...
É e não é, mas vejo bastante futilidade também na internet. E eu nem sigo essa vida perfeita, muitas blogueiras, digital influencer aí, que né, estão sempre com o corpo maravilhoso, com a pele maravilhosa. Gente, isso aí não é real pra mim. Não, isso já gera um sentimento de frustração na gente, mas onde é que eu tô errando? Que eu não tô conseguindo chegar nesse patamar, entende? Então, não é real. Eu nem sigo esse tipo de gente porque não é saudável. Pra mim, não é saudável nas condições que eu vivo. Eu vivo pra fora, entendeu? Eu vou pra cidade no final de semana. Como é que eu vou ir na academia todo dia lá comer whey protein lá? Meu whey protein um pedaço de carne, entendeu? Então, não é real aquilo ali. O que eu... Daí tá, eles me contataram, né, pra gente começar a postar vídeos dessa realidade, desse nicho que não tá sendo representado. E aí veio aquele preconceito, tá, mas o que eu vou falar, entendeu? O que eu vou trazer? Eu sou uma pessoa muito reservada, né? No meu íntimo eu sou muito reservada, eu não gosto de me expor. Tá, e aí eu vou ter que abrir toda a minha vida pessoal? Não quero, entendeu? Se é pra falar de pecuária, é pra falar de... Posso trazer, óbvio, que nem eu digo, a Francine não é 100% pecuarista, a Francine também é amiga, é irmã, é Didi, é filha, é mulher, então é óbvio que alguma coisa eu vou trazer. Mas sempre voltado mais pra isso, entendeu? Pra ir pra um público que seja fácil de falar, que entenda, entendeu? O que é dito, não seja uma coisa complicada, técnica, que a minha vizinha possa ver os meus vídeos e entender. Esses tempos eu postei choramingando lá do preço da lã. Veio um monte de gente falar comigo, entendeu? Guria, eu não sabia que era isso, que era esse caos, entendeu? Que tava aí. As pessoas entendam aquilo que é passado, simplificar a nossa realidade para eles, para mulheres, sucessores, homens e mulheres que estão entrando na função da sucessão, que às vezes todo mundo... E isso já foi inúmeras vezes, as pessoas me olham lá em algum lugar e aí a gente começa a falar sobre família e sucessão e eu começo a contar um pouquinho da nossa história e diz, mentira que a tua vida foi assim. Não, eu achei que o pai de vocês simplesmente tinha entregado tudo de bandeja para vocês, tipo, vai lá brincar, filhinha. Não, entendeu? E que tem problemas, as pessoas acham que é só na família deles que tem problema, que a vida dos outros é perfeita. Não, existe. A nossa família é perfeita. Mas existe problema, porque existe em todas as famílias. Muitas Isso pessoas precisa acham ser. que a gente monetariza soja, né, Francine? Exato. Todo mundo acha que a gente recebe dinheiro de soja. Elas estão lá trabalhando na pecuária, mas vem dinheiro da soja. Ninguém sabe que quem fica com dinheiro da soja é o pai. Nós não chegamos nem a cor de dinheiro. Até gostaria de receber um pouco, né? Quem é que não tem problema Mas na não vida? temos, a gente Quem é que não tem problema? Essa coisa da comunicação é tão forte, né? Que a primeira coisa que tu pensa, cara, vou ter que fazer dancinha, eu vou ter que fazer... tem um baita conteúdo pra contar, tem um monte de coisa pra mostrar, né? E tu fica, tá, mas eu vou ter que me expor, eu vou ter... Por quê? Porque isso aí é mais uma coisa que é vendida pra gente, e a gente vê tanto isso, então pro cara ser o, né, o cara, o influencer, e aí eu tenho que ter milhões de... a gente tá aqui, tá nos estúdios da ProHub, né, e o pessoal que rodam aqui mais de 41 podcasts, né, e a gente conversa muito com a turma, né, pô, o que a gente tá fazendo, pra onde vai? Os caras, cara, se o teu público, o público de vocês é um público técnico, é nichado, se tiverem 300 pessoas assistindo vocês têm um baita alcance. Aí eu pensando todo dia, cara, eu já fiz várias palestras, pra te botar 50 pessoas numa palestra, 40 pessoas numa... Esse cara encheu a casa hoje. Hoje a gente faz um vídeo, dá 300 mil visualizações, que tu nem sabia que tinha gente que era desse tipo, e são todas do agro. O canhão que tem na mão, né? Pra quantas pessoas tu tá chegando. Tem Instagram e podcast ele ouve. Exatamente. O Felipe não tem rede social, ele então não gosta, mas o podcast ele ouve. Então a gente tem uma arma aí pra fazer isso na mão. Exatamente, a rede social hoje ela é baratíssima e eu deixei isso bem claro, Bruno. Porque acho que já deu pra notar, né? Nós viemos de uma família com muitos princípios. E eu não vou trair nenhum deles, entendeu? Eu sou uma pessoa real. Sim. Eu não vivo na internet, entendeu? A minha renda, a minha vida, ela não vem da internet. Então, não interessa se eu vou ter 2 milhões de seguidores ou se eu vou ter 500, entendeu? Me interessa o tipo de conteúdo que eu tô passando pra eles, a qualidade que eu tô passando, entendeu? Eu acredito mais em princípios do que viralizar,
Sim, entendeu? sim. Até Então, porque é assim que a gente vai construir um mundo melhor, né? E eu te digo assim, normalmente a gente teve até há pouco com o Augusto aqui, Augusto Boesch, né? Que ele é tá- maravilhoso, sou fã dele. Finíssimo. E ele contando que é totalmente despretensioso, né? E normalmente, por ser verdadeiro, não é coisa construída, se identifica muito mais com as pessoas. E isso tem Exatamente. muito mais. Tem muito mais tração, atrai muita gente a seguir, mas ou às vezes não dá tantos seguidores, mas as pessoas que estão contigo são pessoas de verdade. são pessoas Engajam, querem- eu falo engajam, eu falo interage, entendeu? Porque eu sou do pessoal a interagir. Mas o pessoal engaja. Nossa, meu Instagram, tipo assim, as pessoas super engajam. E aí entra nessa parte, ai meu Deus, mas eu não vou fazer vídeo certinho, mas eu vou falar aqui, mas eu vou falar só bobagem, né? Quem é que vai querer ouvir? E aí eu posto e vem um monte de gente, sabe, que se identificou com aquilo ali, é muito legal. Então, isso te dá um ânimo, sabe? Pra mim tá sendo muito fácil, por enquanto, porque eu recebo muito apoio. Entendeu? Tá sendo extremamente fácil. Eu não recebo muita crítica, assim, pode até colocar as costas, mas não... E é um negócio, algum dia vai receber, alguém vai comentar um negócio teu achando que tu disse uma baita bobagem e vai ter que saber lidar com isso. Né? Eu tive um hater, que porque- daí eu porque cheguei vai pro ter. pai e pra mãe e falei, pai, mãe, eu tive um hater! E eles, Que meu é? Deus, Francine, o que é hater, né? Tá doente, guria? Ai, uma pessoa odiosa que não me fez um comentário. Mas enfim, foi um comentário, assim, num vídeo que eu coloquei tocando vaca. E aí foi um comentário tão... Tipo assim, não tinha nem o que eu discutir, entendeu? Com ele. Ele falou uma bobagem tão grande, tipo, me comparando a um médico. Pra não falar em outra... E aí não tinha nem ao que agregar, nem nele, nem a mim, sabe? Eu excluí. Mas... Tô nem Mas é aí, aquela excluí coisa, mesmo, entendeu? Crítica sempre É. vai existir. Isso. Não fale nada, não faça nada, não seja nada. É. Tu nunca vai receber crítica. Isso aí. Isso aí. E mostra muito, assim, que a gente vê nas redes, muito desconhecimento. Volta lá na história. Como o pessoal fala, diz, cara, tem um baita trabalho, tem muito trabalho ainda para fazer, tem muita coisa para mostrar. O que tem, vem coisas absurdas, assim, o que o cara escreve ali. Aí tu olha e diz, cara, vou brigar com o cara. Não é brigar. Esse cara não sabe o que ele tá falando. Ele não Ele tem não o tem mínimo de ideia do discernimento que do que ele ele tá tá falando, né? Então daí Aí eu os vou cara, lá discutir com o cara. Dá assim, vontade, vou lá, vou sentar o pau, né? Não, cara... E aquela coisa assim, Não vou tu mesmo gastar minha dizendo, tu energia. mesmo dizendo quantos elogios, aí tem É uma isso aí. pessoa, Aham. aí tu vai lá e olha. Lógico, Não, a gente e sempre assim, se dói pela crítica, né? críticas- Mas é uma pessoa só e não... Cara, Críticas inteligentes, muito obrigado. críticas construtivas, vem sempre pra agregar onde tu possa ter uma pessoa inteligente do outro lado, que não concorde com a tua ideia, mas que vocês possam ter um diálogo, sempre vai te agregar a ambas partes. E eu gosto, entendeu? O que eu mais gosto é de receber críticas construtivas e... eu faço dessa forma, eu faço de outra, porque a gente agrega, né? Tu troca ideias, é interessante essa crítica. Agora, tem pessoas que não têm o discernimento e querem falar de um assunto que não entendem, aí não tem condições, né? Aí, beleza, entendeu? Segue aí tua vida, seja feliz com o pensamento que tu tem, porque eu não vou ser eu que vou gastar minha energia aqui e falando que é certo e que é errado, né? Cada um tem suas ideias. E o objetivo teu, então, do teu Instagram é compartilhar um pouco do teu dia a dia, teus desafios e tudo. Exatamente. Essa é um pouco Eu ainda quero trazer bastantes assuntos, né? Assuntos que a gente acha coerente para esse pessoal que tá começando, trocar ideias. Eu acho que a gente se agrega muito, né? Eu tenho vários produtores que eu acompanho ali no Instagram e me acompanho. E eu troco muitas experiências legais com eles, sabe? De pastagem, de manejo de pastagem, de vamos adubar, não vamos adubar. Então, pra mim, assim, tá sendo bem legal, sabe? Ter essa troca com o pessoal mesmo. E quem não conhece, admirar e querer, sabe? É o que eu digo. Se eu conseguir mudar a visão de uma pessoa, tá? Sobre o agro, pra mim, eu já tô extremamente feliz. Que ele já mude e já diga, não, mas para aí, não é tudo isso que estão me falando, sabe? Não, mas olha essa guria, ela tá fazendo diferente e ninguém tá falando dela. Mas eu tô vendo. Se aquela pessoa mudar o pensamento, eu já tô realizada, assim, pra mim já ganhei o dia, todas as postagens. E é isso. Legal. Ótimo. Muito bom. Vamos lá. Acho que... Hoje fomos longe, hein? Quase 2 horas. Quase 2 horas de conversa, sabia que... Mas Não é porque elas falam muito, é porque eram 2. Não, Aí tem que mas ser a gente nem fala, né? Não. Não, mas foi espetacular, muito bom. Eu nem vi o tempo passar, eu tô mais ou menos controlando só pela rotina, né, que a gente tem aqui. Mas muito legal a prosa, te deixasse... Tem mais histórias. Tem com muito certeza mais histórias.
Gurias, muito obrigado pelo bate-papo, pela conversa, por terem, né, se deslocado. Eu sei que no início sempre dá aquela coisa, será que não sei se vê e tal. Assim, não, a hora que a gente sai daqui, flui o assunto e vai embora. Então, obrigado mesmo, parabéns pelo trabalho de vocês duas. Eu fico encantado assim, de ver o dia que a gente foi lá e o quanto vocês vêm crescendo, evoluindo e tem muito mais por fazer e o quanto vocês estão servindo de exemplo para tantas e tantas pessoas. Obrigado mesmo pelo bate-papo. Mesmo jeito, sim, acho que vocês entenderam, né? Até a gente assim, que vocês representam uma classe, né? Que vocês representam, então estão assumindo esse papel, pegaram o protagonismo esse para vocês, né? Isso é muito legal porque são as pessoas, né? Que tomam, que assumem, que pegam, que vão fazer e metem a cara. Então vocês duas têm feito isso, nos orgulha muito. Eu acho que eu tenho falado muito assim das surpresas que a gente tem, né? No trabalho, no agro, assim, poder conhecer alguns lugares, conhecer pessoas, conhecer gente, conhecer vocês, foi uma grata surpresa e ter esses anos que a gente já vem convivendo, assim, se enxerga pouco, mas, né, sempre quando porque eu acho que são os princípios, são os valores, são os mesmos, né, gurias, então tenho certeza que vão chegar tudo isso que vocês vêm planejando de sucesso, tenho certeza. Obrigadão mesmo por terem vindo, deixado filho, fazenda, tudo para trás, marido, tudo para trás. Muito obrigada, guris, Armindo, Bruno, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por abrir o espaço para que a gente possa expressar. E aí falo por mim um pouco das dores dos produtores, aí eu falo dos agricultores, eu falo do pecuarista, porque ao mesmo tempo que eu tenho a parceria com meu esposo, tenho o meu trabalho, a minha base é a pecuária, então eu estou dos dois lados, eu posso dizer que estou dos dois lados da moeda e enxergo, trouxe tudo que trouxe aqui hoje de maneira, daqui a pouco podem até entender de forma polêmica, mas eu entendo que é uma coisa que a gente precisa falar. Então, obrigado a vocês por nos escutarem, por estarem aqui abrindo espaço para que a gente possa falar que sucessão familiar acontece, pode dar certo. A base de tudo começa pelo amor e pelo respeito. Onde a gente tem o respeito, a gente vai longe. Primeira base de tudo é o amor e o respeito que existe. Então, tem sucessões que estão dando certo. Se tem alguém que deu certo, também pode dar. Às vezes as pessoas estão num momento difícil, acho que não vai. Pode dar. Vai com respeito, com amor que as coisas dão certo. Essas questões abordadas aqui hoje, eu acredito nas minhas entranhas que um dia a gente vai melhorar. Esses dias eu estava conversando com meu pai, só vou fazer um breve adendo aqui na conversa. Eu estava falando, pai, eu acho, eu me sinto meio angustiada, porque eu converso com os guris, quando eu me remeto aos guris, é o pessoal da Agricampanha, meu marido e tal, que é um assunto muito delicado, tu mudar um arrendamento fixo para porcentagem e tal, e ele, minha filha, o pai foi presidente da Associação dos Arrozeiros lá em Bagé, foi o primeiro presidente. Minha filha, em 90, quando aconteceu isso, uma seca, grande parte das lavouras de arroz acabaram, os produtores quebraram. E naquele ano, liderado pelo Gideão Pereira, o pai ainda disse, foi um líder nato na época, a gente começou a conversa difícil, mas nós começamos a conversa mudar a formatação de pagamento de arroz fixo para porcentagem. Foi na época 89, 90, se eu não me engano. E aconteceu. O Gideão conseguiu, claro, com todos o respaldo de outros produtores, outros pioneiros, eles conseguiram mudar. Hoje o arrendamento de arroz é só sobre porcentagem, terra e água, enfim, terra. Mas é sobre... Então, já existiu um caminho até aqui. Talvez a gente tenha que revalidar, argumentar, organizar pensamentos, ter respeito e começar a trabalhar isso. Eu não estou aqui para dizer o que é certo, o que é errado, nem para julgar ninguém, mas eu só gostaria que as pessoas questionassem o modelo de trabalho que está hoje e que todo mundo pode voar junto. Muito obrigado por abrir esse espaço. Muito obrigada, gurisa. Eu sou suspeita porque vocês fizeram uma virada de chave através da CIA, né, lá no Mosaico. E muito obrigada por sempre nos respeitarem e nos darem voz, né? Desde o primeiro momento que a gente se conheceu e serem esses parceiros em tudo que a gente, nos ideais, no que a gente encabeça, vocês sempre são super parceiros nossos. Muito obrigada por terem nos dado essa oportunidade de estar aqui hoje. Beleza. Não esquece as arrobas das Instagram. @Francine Tasqueto. E @Raquel Tasqueto. Isso aí, sigam as gurias. Obrigado mesmo.
Então, eu queria agradecer vocês todos que ficaram aqui, espero que tenham gostado tanto quanto a gente, né, do bate-papo, foi muito legal mesmo. Não esqueçam dos nossos apoiadores, a CIA Brasil e também a FarmCont. Muito obrigado aos nossos parceiros. Se você quiser colar a sua marca com a gente também, tá aqui incentivando, né, o nosso Pé no Barra Podcast, entre em contato com a gente pelo perfil nosso direto ou também através dos nossos Instagrams. O meu é Armibart e do Bruno é BP Quadros. Isso, acertei hoje. Isso Né? aí. Isso aí. E não esqueça também de... para quem está assistindo aqui no YouTube, dê o like se você gostou do vídeo, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho de notificações, todas as coisas que eu sempre falo no final dos vídeos, e nos sigam nas redes sociais, @Pé no Barra Podcast em todas as redes. Muito obrigado e até um próximo Pé no Barra Podcast. Abraços. Valeu.